para quem não me conhece, eu sou Mônica Benício, estou vereadora aqui na cidade do Rio de Janeiro, sou arquiteta urbanista de formação e recentemente assumi a presidência da Comissão de Cultura aqui na Câmara Municipal, já fazia parte dela. Foi uma experiência pessoalmente muito importante para mim e, sem dúvida nenhuma, muito grandiosa enquanto parlamentar, porque foram com os fazedores da cultura que eu tive aqui as melhores e mais grandiosas experiências de troca, por ser sempre um setor muito, não só muito articulado, mas também muito generoso na maneira como reivindica, né, suas demandas, que é sempre com a troca e com conhecimento sobre aspectos coletivos e uma reivindicação coletiva, né, seja para determinados setores em si, mas sempre olhando para o macro, entendendo a importância da cultura. E aí, agradeço a Paty Rodrigues, que está aí topando com a gente a segunda edição desse curso. A gente montou a primeira edição dele, vindo de uma troca com o meu Dindo querido, aí, o deputado federal Tarcísio Mota, com quem também aprendi muito participando da Comissão de Cultura, um cara, sem dúvida nenhuma, além de um coração generoso, uma capacidade intelectual sobre isso acima da média. E a gente pensou justamente em montar esses cursos para falar de um sistema de desburocratização, né, dos processos de acesso aos editais, enfim. A gente sabe que o processo de edital ele não é o mais democrático possível, mas ele é o que tem. Então, a partir disso, a gente precisa que mais pessoas consigam fazer os processos, terem os acessos de uma maneira menos burocrática. E até a gente conseguir, né, fazer um debate da desburocratização disso, também é um desafio. Eu sou nascida e criada na favela da Maré, então a minha percepção, né, da construção da identidade a respeito da cultura, compreende também da gente entender a riqueza e a diversidade de diversos territórios sobre seus aspectos culturais, mas também a pouca valorização e a pouca ou nenhum investimento em determinados territórios a partir de uma perspectiva do que seria o executivo, né? E aí, nesse sentido, eu também queria dizer aqui que é importante que a gente fale sobre o Plano Municipal de Cultura, uma coisa que eu tenho enchido o saco aqui na Câmara Municipal, quase como um mantra, assim, convido aí vocês a conhecerem, para quem não conhece, a gente vai deixar um Instagram aqui também para vocês acessarem, vamos colocar no chat, é o arroba a cultura pode mais, para ter mais informações, porque o plano de cultura, para quem não sabe, assim, muito genericamente, está sendo mais especialista e é professor, então tem mais didática do que eu para explicar as coisas, mas tem sido uma luta nossa aqui da Câmara Municipal, porque o Plano Municipal de Cultura está construído, está pronto desde o final de 2021, já era para ter sido chegado à Câmara Municipal para ter sido votado, e a implementação dele é fundamental para que a gente tenha o Sistema Municipal de Cultura completo aqui na cidade do Rio de Janeiro, coisa que ainda não temos. E o plano municipal funciona também quase como que o plano diretor da cidade, né? Que no aspecto urbanístico vai decidir os parâmetros da cidade pelos próximos 10 anos. O plano municipal de cultura faz a mesma coisa com os aspectos da cultura, e ele foi construído com muitos fazedores de cultura, portanto, ele fala do macro, mas ele também fala da importância de olhar para as especificidades, pelos recortes, com cuidado de que cada categoria precisa ter entre muitas outras coisas, para poder democratizar os acessos. E uma coisa muito importante, porque ele fala de uma previsão de 2% do orçamento da cidade destinado à cultura. Para vocês terem noção, isso hoje está em 0,4%. E aí ele implementa, né, toda uma construção que, ao longo de 10 anos, esse orçamento vai sendo implementado progressivamente até chegar aos 2%. E isso é muito importante porque isso é a luta pela política pública. Porque enquanto a gente não tem isso, a gente fica à mercê de um prefeito como Crivella, que era um inimigo declarado da cultura, não quer fazer nada, a gente não tem ferramentas para poder reivindicar, isso vira sempre uma luta constante. A partir do momento que a gente tem uma política pública, isso precisa se tornar uma ferramenta para a gente conseguir democratizar e, sobretudo, ter a valorização do setor da cultura em todas as suas esferas, sendo respeitado pelo executivo e por toda a sociedade, porque, afinal de contas, a gente defende a cultura como um direito e, por isso, a gente está aqui, num momento como esse,
para que a gente troque um papo, vocês tirem dúvidas e a gente consiga democratizar aí o máximo dos acessos e deixar menos complicado essa construção dos editais, como é que tem o acesso ao ISS, como é que faz, deixa de fazer, depois como é que tem o recurso, depois que passa, enfim. Eu espero que vocês tenham todos aí, todas e todos, uma boa aula. Agradecer de novo a Paty, também a toda a assessoria aí da cultura, tanto do Tarcísio quanto aqui do nosso mandato, que faz esse corre todo aqui para esse momento acontecer, entendendo a importância da gente democratizar, da gente ter um papo muito reto de como isso funcione, para a gente ter mais fazedores da cultura aí, podendo se colocar, enfim, com dignidade, com respeito e, sobretudo, com valorização. Então, já deixo aqui meu beijo, vou acompanhando e passo a palavra aí, mas sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Obrigada, Mônica. Tarcísio, com você agora. Só tem que desmutar, peraí. Ai, não, tá mutado ainda. Você tá mutado ainda, Tarcísio. Alô, pronto. Agora sim. Eu. Ah, tá. Porque eu desmutei aqui, mas começou a aparecer outras mensagens. Acho que é, né, a falta de costume depois de tanto tempo da pandemia. Gente, boa noite, boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite especial para minha querida amiga Mônica Benício, que acabou de falar e falou palavras tão generosas aqui sobre mim. Obrigado, viu, Mônica? Tamo junto. E obrigado a todo mundo que está aqui também, né? Eu estou falando aqui, inclusive, Mônica, do pátio do Sindicato Estadual dos Engenheiros e Arquitetos, do CEAERJ. Está tendo uma reunião aqui sobre a questão de servidores públicos estaduais, municipais e federais, e eu saí rapidinho para poder fazer essa saudação aqui para vocês. Depois ainda tem um outro debate mais tarde para fazer. Bom, eu aprendi com o movimento e com fazedores de cultura e artistas, né, muita coisa ao longo dessa minha trajetória parlamentar. Eu fui vereador por 6 anos, antes disso fui candidato a governador e agora sou pré-candidato, inclusive, a prefeito e confesso que os nossos programas de cultura são daqueles que eu mais gosto de desenvolver, apresentar e etc. Mas, por outro lado, mais me dá angústia, né? Porque a cultura é tão potente e as políticas públicas de cultura são tão insuficientes que eu acho são as raias do absurdo de que investir em cultura é investir em emprego e renda e trabalho digno e a disseminação de valores e princípios pela nossa sociedade. Isso mobilizou, né, os nossos mandatos de vereador e de deputado federal. Eu fui vice-presidente da Comissão de Cultura por 6 anos, essa que agora a Mônica preside. Hoje estou vice-presidente da Comissão Permanente de Cultura na Câmara dos Deputados, sou o segundo vice-presidente, estou lá atuando também. E nesses marcos, a gente sempre buscou a lógica de garantir recursos para a política cultural, a democratização da política cultural, a territorialização da política cultural. É nesse sentido que ainda lá no governo Crivella, me perdoem ficar falando esses nomes feios aqui, mas ainda lá na época do governo Crivella, a gente aprovou o Sistema Municipal de Cultura, elaborou uma minuta de plano municipal de cultura que é uma vergonha não ter sido ainda votada na Câmara de Vereadores e é responsabilidade única da atual prefeitura, que é um plano, por exemplo, para estruturar a cultura no município. E dentro desse processo, a gente sempre defendeu de que a cultura precisa receber recursos próprios, tem que ter o fomento direto, é preciso que tenha uma política robusta, mas que não dá para prescindir do chamado fomento indireto, que é esse dos chamados editais feitos a partir de leis de renúncia fiscal. E é esse que hoje cria o objeto dessa oficina que a Patrícia Rodrigues, que a Paty vai fazer, e eu agradeço muito a generosidade dela também de oferecer isso, da gente ter tido essa ideia de construir esse tipo de situação. Porque como a política pública está muito voltada nessa lógica dos editais, desse tipo de política, eles carregam em si um problema, que é o problema da burocracia para poder entrar, né, poder conseguir concorrer e ganhar o edital, e depois da burocracia da questão da prestação de contas. Nós vivemos isso na pele, na execução da chamada Lei Aldir Blanc, muito importante, né, uma lei né, do país inteiro sobre a questão da cultura. E aí, esse elemento para nós é importante porque, ao mesmo tempo que a gente cobra políticas públicas de desburocratização, a gente tem que contribuir para os produtores, artistas, fazedores de cultura vencerem o obstáculo da burocracia. Então, de um lado, por exemplo, nosso mandato lá em Brasília,
luta pela aprovação do chamado marco regulatório do fomento à cultura, para desburocratizar esse processo dos editais. A gente conseguiu, eu peguei a relatoria dele na Comissão de Constituição e Justiça, a gente agora lutou para ele ir para o Senado, ele está no Senado, nós vamos acompanhar a aprovação desse novo marco regulatório. Será uma revolução para vocês que estão, né, buscando acesso a recursos de cultura a partir dos editais, né, no processo da desburocratização, mas enquanto a gente não aprova essa revolução, a gente precisa contribuir com as nossas modestas possibilidades para que a burocracia, para que a dificuldade de enfrentar os editais não seja um obstáculo para aqueles que dedicam sua vida para fazer cultura e disseminar cultura no nosso território. Então, estou muito feliz que os nossos mandatos, o meu e da Mônica, tenham possibilitado esse encontro. Estou vendo aqui a sala cheia. Professor não gosta de sala superlotada, mas gosta sempre de sala de alunos dedicados, mesmo que cheios. Como eu sou professor, eu estou absolutamente feliz de ver essa sala cheia aqui e muito feliz de ter podido contribuir com um pouquinho com isso. Muito obrigado, um parabéns a todos vocês. Viva a cultura, viva os recursos. Plano Municipal de Cultura já, Marco do Fomento aprovado, e vamos que vamos. Segue aí a Patrícia, uma excelente professora, e certamente vamos poder sair daqui dessa noite, né, felizes de termos passado por esse processo e mais preparados a enfrentar esse processo da questão da lei dos editais, da lei do ISS, que são no escopo do município do Rio de Janeiro. Um grande abraço, pessoal. Obrigado. Um beijo, Mônica. Beijo, pessoal. Obrigada, Tarcísio. Obrigada, Mônica. Patrícia, então, falta com você para dar aula, literalmente. Ah, peraí, tem que ver se agora você consegue. Oi, Pronto. alô, me ouvem? Poxa, depois desse elogio de um professor referência para a gente, o sarrafo ficou alto, agora minha responsabilidade triplicou. Tá lá no alto. Paty, eu só esqueci de falar uma coisa sobre a nossa dinâmica aqui, que eu acho que é importante. O pessoal tá vendo que não consegue desmutar, né, o microfone, acionar o microfone, mas a gente vai liberar, assim que acabar a apresentação da Patrícia, a gente vai fazer inscrições para dúvidas e aí vocês podem abrir o microfone também para a gente ter essa troca, tá? E acho que pode ir colocando no chat também, daquela vez que você Isso, fez, com certeza. funcionou bem, né? Vão jogando as dúvidas no chat que eu vou também anotando tudo aqui e falo com a Patrícia depois. Boa. Você Gente, coloca. então, boa noite. Quero agradecer muito a Bianca, toda a equipe do Tarcísio, toda a equipe da Mônica, aos parlamentares, né, Tarcísio e Mônica, pela confiança e por refazer esse convite. Quero começar dizendo que não sou professora, gente, eu sou produtora cultural, trabalho fazendo isso. Então, estou aqui mais nesse lugar de uma fazedora de cultura, compartilhando um pouco desse acúmulo que eu tenho dentro desse edital do ISS, né, dessa nossa lei de incentivo do município do Rio de Janeiro. Eu vou compartilhar aqui minha tela e vou iniciar a transmissão. Deixa eu achar agora aqui a apresentação. Vocês conseguem ver? Bianca, puder me dar aí Sim, a gente consegue apresentar. ver. Eu tenho que Ótimo. botar a tela cheia. Botar a tela cheia. Deixa eu virar meu celular. Eu, infelizmente, estou no celular, mas vai ficar melhor. Aham, melhorou, né? Tá ótimo. Ótimo. Só Então, tem. prazer, meu nome é Patrícia, eu sou idealizadora e coordenadora do Movimento das Mulheres Sambistas. Já fiz alguns projetos do qual eu me orgulho muito, como Mares, a primeira residência artística só para mulheres e pessoas trans e travestis Paty, do Rio de Janeiro. Oi, desculpa. É porque tem uma diga. tela no celular, ela fica com uma telinha de uma pessoa tapando parte da sua apresentação. Ah, Será que. como é que eu faço Será que sou eu essa pessoa? Não, fica meio um bonequinho, como se fosse de participante, sabe? É, Uhum. eu não sei se você tem como tirar isso no celular, talvez seja o caso que a Deixa gente eu dar uma tem que. olhadinha. Vocês estão vendo de novo? Sim, Tá, vamos lá. Agora tá sem, né? agora tá sem, pronto, perfeito. Boa. Tá, voltando. Dois projetos que eu me orgulho muito, que é essa residência artística que a gente fez.
e a emenda parlamentar que a gente executou no ano passado, onde a gente ofereceu quase 1.000 vagas em 2 semestres para as mulheres do samba. A gente ofereceu vagas em diversos instrumentos, e não só instrumentos, em produção fonográfica, em escrita de projeto, captação de recursos, enfim. Essa apresentação vocês vão ganhar, então não vou ficar me alongando muito. Aqui embaixo tem um pouquinho de curso, especializações que eu fiz. E é isso, eu trabalho na área da cultura também, não tem muitos anos, mas eu costumo dizer que eu tenho resultados interessantes, assim, tenho bastantes bons projetos executados e projetos executados com patrocínio de diversas vertentes, né? Desde editais públicos, editais privados, patrocínio direto, e é um pouquinho do que a gente vai falar. Eu vou falar um pouquinho de como vai ser essa dinâmica hoje, porque eu não vou entrar muito na questão de como escrever um projeto cultural. A gente já falou sobre isso na primeira aula, foi uma aula mais geralzona sobre projetos culturais, e no final dessa apresentação tem essa outra apresentação, então todo mundo vai ter as duas apresentações, e tem essa aula gravada no YouTube do Tarcísio ou da Mônica, ou dos dois, se eu não me engano. Então, quem Isso. tiver dúvida depois... Hã? Não, é só para te avisar duas coisas. Uma que a gente vai, essa Diga. aula que a Patrícia deu na primeira edição da oficina, a gente vai botar aqui no chat, tá no YouTube, para vocês terem também acesso. E a sua imagem, Paty, agora resolveu a apresentação, mas a sua imagem está travada, tá? Só para você saber. Tá, é um grande problema? Podemos seguir? Por mim, não. Podemos seguir. Então vamos. E aí, então, não vou entrar muito nessa questão de como escrever um edital, porque tem aqui como escrever o projeto de uma forma mais genérica. Mas eu vou passar um passo a passo das telas desse edital específico, que é o edital do ISS. Então, eu acho que já vai dar para a gente ter uma boa noção de como ele funciona e o que que vocês precisam ter para escrevê-lo, né? Então, antes disso, acho que é importante a gente entender o que que é uma lei de incentivo, né? E eu deixei um exemplozinho aqui embaixo, Mapacult, no caso, é a minha produtora. A lei de incentivo, ela permite que o Estado pegue parte daquele dinheiro, daquele imposto que ele recebeu e destine para uma iniciativa, que pode ser de cultura, pode ser de esporte, pode ser social. E aí eu faço um exemplo embaixo do que é a lei do ISS. ISS, para quem não sabe, é Imposto sobre Serviço. Então, todas as empresas de serviço sediadas no Rio de Janeiro, elas pagam ISS. E aí todas, Patrícia, não todas, todas as empresas que estão fora, que já ultrapassaram o Simples Nacional. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso pouco mais abaixo. Então, empresas que têm um faturamento acima de 3 milhões e 600, elas desenquadraram do Simples Nacional e elas trabalham em cima de lucro presumido. Se eu não me engano, eu não sou expert em contabilidade. Mas quando a empresa passa do Simples Nacional, ela trabalha com esse faturamento, ela já pode ser uma contribuinte incentivadora, que é como a gente chama os patrocinadores que estão habilitados a patrocinar projetos culturais através dessa renúncia fiscal. Então, por que que é muito interessante para a empresa? Porque é um imposto que ela já paga. Aí no exemplo embaixo a gente consegue ver a Mapacult, que é a minha produtora, esses números são fictícios, gostaria muito, mas não são reais, tem um faturamento anual de 4 milhões. Vamos supor que a alíquota seja de 5%, eu trouxe um número para ser mais fácil calcular, e no final eu deixo lá um link com a tabela de alíquotas para vocês conhecerem, mas eu usei 5% só para facilitar a vida. Num ano, ela destina para o ISS, ela recolhe de imposto 200 mil reais. Então, ela vai poder destinar para uma iniciativa cultural até 20%, então até 40 mil reais. E isso já é um balde de água fria, de leve, porque a gente vê que precisa ser uma empresa com grandes faturamentos para poder ter um vulto significativo de dinheiro para investir numa iniciativa cultural. Mas tem um lado bom, é que a gente consegue pegar o patrocínio de diversas empresas. Eu não preciso ter só uma empresa. Eu posso ter 2, 3, 4 patrocinadores para chegar no montante do valor do meu projeto. E aí, como funciona esse edital do ISS? É um edital que tem 2 editais dentro dele. Todo ano ele abre, ele tem um calendário fixo, isso é bom. Começa em maio, então aqui tem o calendário, né? De 1º até dia 31 é a nossa vez, é a vez do produtor cultural, então é o momento em que a gente escreve a iniciativa cultural. Em julho sai esse resultado e a gente precisa ficar muito atento, porque caso haja qualquer problema
de reprovação, a gente pode pedir, obviamente, recurso. Em agosto é a vez do edital do contribuinte incentivador. Então, não basta só aquele empresário querer ser um patrocinador. Ele precisa também passar por um processo de edital, que é diferente do nosso. Tem lá no site as explicações. Eu não entrei nesse mérito, nessa apresentação, mas ele precisa também enviar documentação, enfim. Geralmente os contadores que cuidam dessa parte nas empresas. Depois sai o resultado final do edital do contribuinte incentivador, e a gente tem mais à frente também uma tabela para vocês verem o que é esse resultado final. Nesse resultado final, a gente tem a listagem das empresas que foram habilitadas para serem patrocinadoras naquele ano e o valor que aquela empresa tem disponível para investir num projeto. E esse valor, ele se baseia no recolhimento de imposto dessa empresa do ano anterior e na quantidade de contribuintes incentivadores que existiu naquele ano. Porque o valor que vai ser destinado à cultura, ele já é definido antes de abrir os dois editais, porque ele é baseado no ano anterior da prefeitura. Então, se a prefeitura recebeu, né, vamos fazer uma conta fácil, que eu não sou muito boa de matemática, recebeu 100 mil reais em ISS, 1% desse valor é o que ele vai ter disponível para o ano seguinte. Então, R$ 1.000 é o que ela vai ter disponível para o exercício do ano seguinte. E aí, quanto mais empresas tiverem, menor essa fatia. Por isso que eu coloquei na tela anterior, que é até 20%. Em geral, não consegue ser 20%, porque, graças a Deus, também cada vez mais empresas estão se interessando em fazer essa renúncia fiscal e patrocinar projetos culturais. Então, aqui eu falo basicamente disso, né? Que são 2 projetos, coloco o nosso calendário, explico a questão do valor, de como ele funciona, e que o máximo a ser destinado pelo contribuinte incentivador é de 20%, como eu já tinha falado antes, isso vai variar de acordo com a quantidade de contribuintes incentivadores que a gente tiver naquele ano. E aqui a gente fala sobre quem pode se inscrever. O edital do produtor cultural, ele é um edital para pessoas que tenham CNPJ, pode ser MEI, mas pessoa física não pode se inscrever, e precisa ter pelo menos 2 anos de atividade cultural. E aí, gente, a atividade cultural é a partir da abertura do alvará, que significa a partir, de forma grosseira, de quando você começa a emitir nota fiscal, que você efetivamente está funcionando. Eu digo isso porque meu CNPJ já tem, sei lá, 10, 15 anos, tem muito tempo. Mas logo no início, quando eu fui escrever ISS, eu não conseguia, porque não tinha 2 anos de nota emitida, de alvará de funcionamento. Eu tinha um CNPJ, mas ele não tinha um alvará. Então, ele passou a contar 2 anos, a partir do momento em que eu me dei conta disso, regularizei a questão junto à Secretaria de Fazenda e começou a contar os 2 anos. Então, é importante, quem tem MEI, entender se o seu MEI está ok, está com o alvará funcionando e você está podendo emitir nota, que é um parâmetro aí para a gente entender se tem alvará. Se não tem alvará, não dá para emitir nota. E aí ele fala embaixo sobre a questão de que o projeto cultural ele precisa ser necessariamente artístico-cultural, né? E dentro de algumas dessas áreas, artes visuais, artesanato, audiovisual, bibliotecas, centros culturais, cinema, circo, dança, design, folclore, fotografia, literatura, moda, museus, música, multiplataforma, teatro, transmídia, preservação e restauração de patrimônio cultural, material e imaterial. Então, se a sua iniciativa dialoga com alguma dessas linguagens, está apta a ser escrita no edital do produtor cultural. E aqui a gente vai entrar no passo a passo do sistema. Mas antes, eu esqueci de falar uma coisa que eu acho que é importante, que deveria estar aqui. Eu vou incluir esse adendo. O edital do ISS, como eu disse, ele é uma lei de incentivo, ele depende de um patrocinador e depende do que a gente chama de casamento. Então, eu vou ter a aprovação, eu vou escrever o edital, eu vou ter a aprovação da Secretaria de Cultura, eu vou receber um certificado de enquadramento, mas aquilo não garante que eu vá ter acesso àquele recurso. Eu só tenho acesso àquele recurso se eu conseguir fazer um casamento com um ou mais patrocinadores. Então, lá na frente, a gente fala um pouquinho sobre as formas de captação. Mas só para deixar claro que, diferente de um FOCA ou de uma Lei Aldir Blanc, onde você tem
uma banca que avalia o seu projeto e define ali, né, no ranqueamento, os projetos mais interessantes, e os mais interessantes são contemplados, né, dentro daquela lógica, né, não que necessariamente seja uma verdade absoluta, no ISS é diferente, é uma lei de incentivo. Eu preciso fazer esse match, que é o meu projeto tem que estar aprovado ou aprovado com ressalvas, e preciso conhecer e encontrar um patrocinador que tenha interesse naquela minha iniciativa e que tope fazer esse termo de compromisso, fazer esse casamento, como a gente chama. E aí a gente vai entrar no passo a passo de como funciona o sistema. Eu botei print a print para ser assim bem didática e vocês conseguirem depois, com essa apresentação em casa, ir tirando as dúvidas, olhando a apresentação e ouvindo os áudios, né? Essa primeira telazinha, assim, esse primeiro risco azul, é a primeira tela do sistema depois que a gente já está cadastrado, tá? Eu não fiz aqui o passo a passo do cadastro, não, que é um cadastro num sistema como quase que qualquer outro. Então, depois de cadastrado, você vai entrar aqui, nesse caso, tem meu nome aqui, Patrícia de Santos Rodrigues, e você vai clicar em Meus Projetos. Aqui tem alteração de cronograma, que seria no caso de um projeto já em andamento, eu clico aqui para poder fazer alteração de cronograma, tá? Mas a gente vai trabalhar em Meus Projetos. Quando eu clico em Meus Projetos, abre essa segunda tela, que é esse segundo traço azul aqui, que é onde vai ter uma lista gigante de projetos. Aqui tinha uma lista enorme. Aqui é o meu último projeto escrito em 2023, Sexto Dia da Mulher Sambista, que foi aprovado com ressalvas. Lá na frente eu vou explicar melhor o que é isso. E aí eu vou colocar o título do meu projeto e vou colocar qual é a área cultural dele. E vou clicar em Novo Projeto. Lá a gente já viu no slide anterior quais são as áreas culturais, mas aqui eu coloquei aberto para vocês verem. São aquelas áreas culturais que eu já tinha falado antes. Então você vai escolher a sua área cultural, vai clicar em Novo Projeto, e aí aquele projeto vai descer aqui para a sua lista. Vou mostrar na tela seguinte. Nesse caso, eu coloquei música, que é a área que eu atuo hoje em dia, mas você vai colocar a sua área de atuação. E aí ele vem aqui para baixo, tá vendo? Ó, Mapa Cult é o nome que eu botei no projeto só para a gente poder ver. Já está com o ano de 2024, área cultural, música, e ainda está sem parecer, né? Porque ele não foi nem como é o nome, gente? Submetido. Bateu um branco aqui, não foi submetido. Então, o status dele é em aberto. Depois que eu submeto esse edital, eu não consigo mais mexer em nada. Então, é importante a gente entender que a plataforma ela vai salvando as suas atualizações. Então, eu posso começar a escrever esse projeto hoje e terminar, sei lá, no dia 29, no dia 30. Não deixem para o último dia nunca, nada. Mas eu posso terminar mais para frente. Eu não preciso finalizar ele no momento em que eu pego para escrever. É tudo dentro do sistema. A gente tem pouquíssimos anexos que estão do lado de fora. Nesse caso, cronograma e planilha orçamentária, por exemplo, que em geral a gente tem um modelo, a gente faz no modelo fora, no edital do ISS é dentro do sistema. Então você pode ir construindo o seu projeto e depois finalizar quando ele já estiver completo. E aí eu cliquei naquele mapa cult, no projetinho fictício que eu estou fazendo com vocês. E aí aqui tem o nome do projeto, a área, e aí eu vou precisar escolher o formato dele. E embaixo, dizer se ele tem direitos autorais, se eu tenho autorização para utilizar, né? E aí você vai colocar aqui embaixo. Se você tiver direito autoral para o uso daquilo, e é muito aplicável, por exemplo, para teatro, para livro, para audiovisual, você coloca aqui. Caso você não tenha, é só colocar não se aplica. Tá? E eu botei uma setinha vermelha aqui para vocês irem acompanhando. Porque aqui no lado esquerdo, ele tem uma organização do passo a passo que a gente vai passar pelo sistema. E aí, quando você clica em salvar e avançar, essa tela aqui já está salva no sistema. Eu posso sair, voltar outra hora, enfim, fazer qualquer coisa. Esse vai estar salvo aquilo que eu já comecei a construir. Ai, passei direto. Aqui é onde a gente vai colocar a nossa natureza jurídica e a gente vai colocar a nossa inscrição municipal. E aí eu acho que vocês devem estar conseguindo ver. Quando eu coloco a minha inscrição municipal, se eu não tiver 2 anos de alvará, ele já aparece aqui uma mensagem em vermelho dizendo que eu não consigo inscrever aquele projeto. Então, eu não consigo nem avançar para as próximas fases. Como nesse caso, o meu CNPJ tem mais de 2 anos, ele apareceu aqui, meu nome, o nome da minha empresa, no caso, e ele diz qual é o meu limite
de valor total de projetos, que é 3.049.000. Esse valor é um valor de vários projetos que eu posso escrever. O meu valor unitário maior é de 1,5 milhão, um pouquinho mais de 1,5 milhão. E aí, vocês podem estar perguntando, eu posso escrever projetos de vários valores e eu posso escrever inúmeros projetos desde que eu não ultrapasse 1,5 milhão individual e 3 milhões e pouquinho no total. Então, eu posso escrever projeto de 50 mil, um de 100 mil, um de 200 mil, um de 500 mil, um de 1,5 milhão. Você pode ir fazendo a composição que você quiser, obviamente, se você tiver esses muitos projetos para escrever. E aqui embaixo a gente coloca o restante dos dados da empresa, né? Nome fantasia, telefone, e-mail. E esses são os 3 únicos documentos, e eu também falo mais na frente sobre eles, que a gente vai precisar anexar nesse primeiro momento, tá? Que é o cartão do CNPJ, o formulário de comprovação de atividades culturais, que não é o seu portfólio, nem o seu currículo, é um formulário específico para isso, vai estar lá nos anexos do edital. Então, pega o anexo, preenche com seus dados, coloca suas comprovações e anexa aqui, tudo em PDF. E aqui no final, caso seja um projeto infantil, pede também a declaração de conteúdo adequado. Se o teu projeto não é infantil, é só passar direto. Aí no próximo, eu coloquei o restante que estava cortado. Você vai colocar o contato do produtor cultural responsável pela empresa e aqui embaixo você vai escrever sobre as atividades que a produtora, no caso, é a pessoa jurídica, teve nos últimos 2 anos. Quais foram as realizações que comprovam que você está em atividade, né, durante esses últimos 2 anos. E aí, mesma coisa, salvar e avançar, essa tela dos dados da pessoa, do proponente, já está salva no sistema. E aí a gente vai para o terceiro passo, né, que é o detalhamento do projeto, que é onde a gente gasta mais tempo e onde a gente tem mesmo que se debruçar mais, que é onde a gente vai contar como esse projeto vai acontecer, né? Nada muito diferente dos outros editais. Você vai colocar aqui o passo a passo. Primeiro você vai colocar contato do responsável artístico do projeto cultural, que pode ser o mesmo, se for o caso, contato anterior. E aí você vai colocar a ficha técnica com as principais funções da equipe. Ah, eu não tenho ainda de toda a minha equipe. Não tem problema, coloca das principais funções, mas você tem que ter minimamente uma ficha técnica aí inicial do que você está pensando para o seu projeto. Então, é nesse lugar que você vai colocar o nome da pessoa, a função que ele vai exercer no projeto. Um resumo do projeto, objetivos do projeto, a justificativa e o produto cultural principal. Tem mais um pouquinho abaixo. Aqui do lado direito, eu mostro para vocês que quando eu começo a escrever, ele me dá a quantidade de caracteres que ainda tem disponível. Então, isso é um balizador. Quando vocês abrirem o sistema, começa a digitar que você vai ver o teu limite de caracteres em cada uma das janelinhas. Essas interrogaçõezinhas aqui antigamente funcionavam, agora não está funcionando, pelo menos aqui não funcionou, com uma dica do que escrever nesse lugar, mas mais abaixo a gente tem a oficina antiga, que tem boas dicas do que a gente escrever em cada uma das etapas do projeto cultural. Então, passarei direto. No caso do projeto cultural principal, esse eu vou falar um pouquinho mais, porque nem todo edital tem isso. Quando a gente fala em projeto cultural principal, a gente está falando, vou dar um exemplo, eu coloquei música e coloquei realização de shows. Então, eu estou falando dos meus shows. Esse é o meu projeto cultural principal. Só que tem duas coisas. Primeiro, que em geral a gente tem outra atividade, tudo bem se não tiver. E segundo, que agora a gente tem uma medida de descentralização do ISS, que é a novidade esse ano, que todos os projetos precisam realizar uma segunda atividade ou uma terceira, alguma atividade, pelo menos uma, entre a AP3, 4 e 5, menos Barra da Tijuca, ou a P1 e a P2 nas favelas desses locais. E aí, abrindo um parênteses, o que é AP, Patrícia? AP é como a gente chama área de planejamento. O município do Rio de Janeiro é dividido em 5 APs, 5 áreas de planejamento. A grosso modo, a P1 seria a Zona Sul, a P2 seria Zona Sul e Centro, a P2 seria a Grande Tijuca, a grosso modo, tá, gente? A P3 seria a Zona Norte, a P4 e a P5, a P4 Zona Norte
um pouco já mais distante, AP5 Zona Oeste. Óbvio que as APs, uma come um pedacinho da zona da outra, não é separado estritamente dessa maneira, mas dá para a gente ter uma noção. Então, quando a gente fala que a P1, essa atividade extra, ela precisa acontecer na P1 e na P2 dentro das favelas, é porque a P1 e a P2 são áreas mais privilegiadas do Rio de Janeiro. A gente está falando aí de Centro, Tijuca e Zona Sul. A P3, a P4 e a P5, a gente está falando de Zona Norte e Zona Oeste, mas eu preciso realizar uma atividade na Zona Norte e na Zona Oeste, exceto Barra da Tijuca, que também é um lugar sabidamente muito privilegiado da nossa cidade. Então, é interessante depois vocês darem uma busca, e eu posso inclusive incluir nessa apresentação, num mapinha das áreas de planejamento do Rio de Janeiro, porque isso vai ser útil para vocês. Eu acho que, inclusive, quando eu falo das dicas, eu falo muito sobre as linguagens que a gente usa. Falo muito não, falo pouco, mas vou falar muito na hora. E tratar de áreas de planejamento é uma forma boa da gente dialogar tanto com o poder público que vai avaliar tecnicamente o nosso projeto, quanto com o nosso propenso patrocinador. E aí a gente continua na descrição, né, que a gente estava aqui no detalhamento do projeto, a gente vem em projetos culturais derivados, que no caso de um show pode ser alguma oficina relativa àquele show que eu organize, pode ser uma roda de conversa, um bate-papo, como às vezes tem, né? Às vezes tem um lançamento de show, mas tem um bate-papo com os artistas antes, enfim. Então, é um projeto, um produto derivado daquele projeto, daquele produto principal. Aqui você descreve qual vai ser a sua ação na AP3, 4 ou 5, ou na AP1 e 2, pensando nas favelas. As especificações técnicas do produto cultural, todas. O que é a especificação técnica? Vamos pensar em livro, que eu acho que é sempre mais fácil falar das especificações técnicas de livro. Para fazer um livro, eu vou precisar de 1.000 exemplares, capa dura, com a gramatura tal, a folha, com tantas páginas, de tanto tamanho. Essa é a minha especificação técnica desse livro. Se eu estiver falando de show, eu preciso de um show que ele precisa acontecer num teatro, o teatro precisa ter um tamanho XYZ, eu preciso de um rider específico, essas são as especificações técnicas que você vai colocar. Então, você vai colocar as especificações técnicas de acordo com a sua atividade. E por mais simples que a sua atividade seja, descreve o que tecnicamente ela precisa para colocar aí. A atividade principal, a atividade derivada e a atividade que vai ser entregue nas APs como medida de descentralização. E aí você coloca se o projeto é voltado para o público infantil ou não, links para mais informações. Esse link pode ser uma apresentação, se o projeto já tiver tido alguma outra edição antes, pode ser uma apresentação, mesmo que ele não tenha tido outras edições, mas se eu já fiz uma apresentação daquele projeto, um vídeo ou um texto explicativo, aí a gente consegue colocar mais informações, mais links, né, sobre aquela proposta que a gente está trazendo. A gente entra agora em abrangência. Vou abrir aqui. Vamos lá. O seu projeto é preferencialmente definido como produto ou produto e atividades. Produto, algo que seja material, né? Sei lá, CD, que ninguém faz mais, livros, mais o que? Artesanato, né? Acaba sendo físico. Atividades, falando de shows, de feira, workshops, ou os dois. Pode ser que seja um festival do livro. Eu vou ter diversas palestras, mas também vou fazer a prensagem não, a publicação, não sei, a impressão de diversos livros. Então, você define aí qual é o seu produto, o seu projeto. Quais bairros do Rio de Janeiro que esse produto vai ser realizado, que esse projeto, né, o produto ou atividade. Embaixo, os espaços previstos para a realização do seu projeto cultural. Precisa ser espaços públicos? Não obrigatoriamente. Você pode fazer em espaços privados, mas óbvio que é interessante para a prefeitura e é interessante para os patrocinadores que estão dentro de um edital público que sejam em espaços públicos, né? Mas não é obrigatório. Qual é a faixa etária? Qual é o meu público, né? A faixa etária e o detalhamento desse público. Eu trabalho muito com samba, né? E o samba, a gente sempre fala que o samba ele é muito democrático, ele é para todo mundo. Só que quando a gente está falando de detalhamento de público,
Óbvio que eu posso colocar que é democrático, que é para todo mundo e tudo mais, mas a pessoa que está lendo o que você está escrevendo, ela quer entender minimamente para quem você está criando aquele projeto e se você conhece aquele público. Então, por mais que o samba seja muito democrático, seja para toda a família, seja desde para criança, pessoas idosas, quando eu estou colocando um samba na rua, por exemplo, o meu público majoritário que frequenta é um público adulto de, sei lá, 30 a 50 anos, por exemplo, tá, gente? É um chutando. Então, eu vou fazer aqui a descrição e o detalhamento daquele meu público principal. Por mais que seja democrático, por mais que eu coloque que eu atendo diversos públicos, que eu atendo todas as faixas etárias, mas eu ter esse público principal, né, esse grosso, bem desenhado, é interessante para quem está vendo e interessante, inclusive, para aquele seu patrocinador. Se o produto dele, se ele tem um serviço que é para adultos, para ele não interessa que tenha a mesma intensidade para todas as faixas etárias, por exemplo, porque ele não dialoga com crianças, não dialoga com pessoas idosas, por exemplo. Tá? Então é importante a gente conhecer bem o nosso público e escrever detalhadamente sobre isso. Expectativa de público. Ah, mas o meu projeto nunca aconteceu. Tudo bem, ele nunca aconteceu, mas outros projetos similares já aconteceram ou o seu planejamento vai ser para atender a um número X de pessoas. Então, quando a gente fala expectativa de público, não precisa ser um número cravado. Se eu falei que tem 200 pessoas, eu vou ter que colocar 200 pessoas naquele espaço. É a expectativa que você tem. Você está trabalhando para colocar 200 pessoas dentro daquela atividade. Você pode não conseguir colocar, pode dar mais, pode dar menos, mas você precisa ter uma expectativa aí minimamente realista. Caso você não domine, porque não teve ainda um projeto como aquele, dá uma avaliada em projetos similares, em qual é o público estimado desses projetos que parecem com o seu. Aqui embaixo, se o projeto contempla pessoas portadoras de deficiência, você vai colocar sim ou não. E aqui eu coloquei uma atenção do lado, que as pessoas conseguem ver, que vários itens, quando a gente coloca assim, ele abre uma outra caixinha de resposta. Nesse exemplo das pessoas portadoras de deficiência, quando eu clico em sim, ele abre quais são as deficiências, porque eu posso atender pessoas, por exemplo, neuroatípicas, ou eu posso ter um outro projeto que atenda pessoas com questões de mobilidade. Né? O meu projeto, quando a gente fala de pessoas com deficiência, é um público muito abrangente e muito heterogêneo. Então, ele quer saber qual é o tipo de deficiência que você está falando e quais ações efetivas você tem para atender aquele público que você está dizendo aí. Não é simplesmente só colocar que as pessoas com deficiência são bem-vindas no seu projeto. O acesso se será gratuito ou pago, da mesma forma que não é obrigatório, né, ser em espaços públicos, também não é obrigatório que seja gratuito. Pode ser um evento pago, mas eu sempre acho que gratuito é mais legal. O projeto cultural prevê receita por meio da distribuição do projeto cultural? Se você colocar assim, ele também vai abrir uma outra abinha dizendo, sei lá, se for um livro, por quanto você vai vender aquele livro, qual é a receita que aquilo vai gerar. Também não é proibido, tá? Ele só vai te perguntar. E ele vai pedir mais à frente, independente de qual seja o seu projeto, ou gratuito ou não, ele vai pedir contrapartida. Se for, por exemplo, atividade de ingresso, mesmo que ele seja gratuito, uma parcela você tem que entregar para a prefeitura e para o seu patrocinador, muito provavelmente. Se for livro, se for alguma coisa física, mesma coisa, você vai precisar destinar uma parte para o órgão competente. Aí aqui a gente segue para. Ué, ok. Vamos ver se vai agora. Cronograma. Como eu disse, o cronograma do ISS ele é feito no sistema, que eu acho ótimo, inclusive, porque fica mais fácil de você visualizar o que você precisa para cada etapa. E você vai ter uma caixinha aí para escrever tudo o que você vai fazer naquela etapa. Então, num primeiro momento, tem cronograma Mapacult, período de início de execução e o período de final, no período de execução, que você vai colocar o período total, desde quando eu começo a pré-produção até o último momento de pós-produção. E embaixo eu coloco o meu período de realização, lançamento e estreia do produto cultural.
Por que é diferente? Eu vou começar a trabalhar nesse projeto muitas vezes 2, 3, 4, 5 meses antes. Vai depender do qual é o objeto do meu projeto cultural. Então, quando eu coloco em cima, eu coloco esse mês inicial. E o final é o mês que termina a minha prestação de contas, por exemplo. Então, não é o mês da minha última apresentação. Então, nessa primeira caixinha, a gente coloca de ponta a ponta do projeto, da pré-produção até o último momento da pós-produção. Nessa segunda caixinha, eu vou colocar um período de realização ou de lançamento e tudo mais. Então, se esse meu projeto que eu comecei a escrever, o Mapa Cult, ele prevê a realização de 10 shows num período de 2 meses, eu vou colocar aqui qual é o meu período, o mês que vai começar e o mês que vai terminar dessa parte, tá? Aqui embaixo, a gente vai dividir o que você vai fazer em cada etapa. Então, o início da pré-produção, quando ela começa, quantos meses vai durar e o que você vai fazer nessa pré-produção. Ah, eu vou fazer a contratação das pessoas, eu vou fazer a elaboração de identidade visual, eu vou fazer, sei lá, as visitas técnicas. Você vai descrever tudo que você vai colocar na sua pré-produção. E repito, no meio para o final, mais para o final dessa apresentação, tem a outra apresentação de escrita de projetos, que fala, esmiuça mais o que colocar em cada uma dessas atividades, dessas partes do projeto, né? E aí o início da produção e o que você vai fazer na parte da produção, início do lançamento do produto cultural e a estreia, e o que você vai fazer em cada um, e o início da pós-produção e o que vai contemplar essa pós-produção. Mesma coisa, salvou e avançou, já está lá. Você não precisa baixar uma planilha, não precisa fazer um cronograma numa planilha separada, corre menos risco de fazer o upload da planilha errada. Então, acho que é muito bom a gente poder ter dentro do sistema esses dados de cronograma. Aí a gente segue para divulgação, estratégias de divulgação e plano de comunicação. A gente fala mais adiante, na oficina anterior, que tem nessa apresentação, sobre comunicação, mas eu achei interessante colocar, porque é uma dúvida que vira e mexe eu me pego tendo também, de qual é essa diferença da estratégia de divulgação para o plano de comunicação. Então, a estratégia de divulgação é um conjunto de ações gerais que orientam como uma empresa ou um projeto irá promover seus produtos e serviços. Por outro lado, o plano de divulgação ou plano de comunicação é um documento detalhado que descreve passo a passo como essas ações serão implementadas. Então, exemplo, a estratégia de divulgação, priorizar o uso das mídias sociais para alcançar um público mais jovem e engajado. O plano de divulgação, criar postagens diárias no Instagram, promovendo produtos com fotos atrativas, hashtags relevantes e interação com seguidores por meio de enquetes e perguntas. Então, trazendo aí um paralelo, é como a gente faz com objetivos, né? Quando a gente fala do objetivo geral do projeto e do objetivo específico. O objetivo geral é, no meu caso, samba, é fortalecer a cultura popular, difundir a cultura do samba, fomentar, né, novos consumidores, fortalecer o patrimônio cultural e material que o samba é. E o meu objetivo específico é realizar 10 rodas de samba, por exemplo. Então, traçando esse paralelo aí de comunicação para objetivos, acho que fica mais claro e está aí escrita a diquinha para a gente não esquecer. Aí a gente vai para contrapartidas. O edital do ISS, hoje em dia todos os editais, né, tem essa questão da contrapartida e tem muito sério, assim, muito comprometido, o ISS sempre teve a questão do meio ambiente e da acessibilidade. Então a gente aqui consegue ver, primeiro, indicar a previsão de contrapartidas para a democratização do acesso, que aí o bom do edital do ISS é que ele já te traz umas sugestões. Então, se você quiser seguir o fluxo, você consegue. Ah, eu vou colocar como contrapartida para a democracia. Você precisa escolher, colocar pelo menos uma em cada uma desses grupos de contrapartida, tá? Na contrapartida para a democratização de acesso, você pode colocar mais de uma se você quiser, mas pelo menos uma você pode escolher. E aí eu posso colocar que eu vou realizar sessão gratuita ou disponibilizar o meu produto cultural gratuitamente. Pode ser realizar uma sessão gratuita, se for o caso. Ou sessões de preços promocionais. Aí ele dá algumas opções. Nenhuma dessas opções me contempla. Não tem problema. Você pode marcar aqui
outras opções e colocar aqui embaixo a sua contrapartida para democratização de acesso. A mesma coisa quando a gente está falando de acessibilidade para pessoas com deficiência, e mesma coisa quando a gente está falando de contrapartidas para a inclusão profissional. E antigamente, tá aqui embaixo, vai falar, e antigamente tinha sustentabilidade. E aqui embaixo para sustentabilidade. Então, eu só acho que apesar de já ter facilitado, né, essas linhas para você só marcar, é muito importante que a gente se comprometa ao que a gente está marcando e, principalmente, inclua na nossa planilha orçamentária. Porque, por exemplo, se eu colocar que a minha ação de acessibilidade para a pessoa com deficiência vai ser, por exemplo, ter intérprete de Libras nos meus shows, isso me gera um custo. Se eu não colocar na minha planilha, esse custo depois vai ter que sair de algum lugar. E mais do que isso, eu posso ter algum problema de não aprovação imediata, de ressalva, por conta disso. Então, é importante que a gente entenda isso em qualquer edital. Se eu coloco que eu vou entregar alguma coisa, eu preciso prever isso na minha planilha orçamentária. Isso serve para qualquer uma dessas ações aqui. Mesma coisa, salvou e avançou, já ficou salvo no sistema, você pode fazer outra coisa enquanto você descansa. Vamos lá, planilha orçamentária. A planilha do ISS, um minutinho que eu vou beber uma água. Voltei. Eu não estou conseguindo ver o chat, tá, gente? Então, se for alguma coisa grave, Bianca me interrompa. A planilha do ISS, ela trabalha com um cadastro de itens padrão dentro do próprio sistema. Você não consegue, como a gente consegue em outras leis de incentivo, inclusive, ou em diversos outros editais, escrever o que eu quero. Ele trabalha em cima de padronização. Então, eu dei um exemplo de produtor. Quando eu coloco produtor, ele aparece uma gama de opções de produtor. Produtor associado, cinematográfico, de arte, casting, cenários, elenco, figurino, produtor local, produtor musical, só produtor. Você vai escolher aqui qual tipo de produtor que você está colocando. E aí eu vou colocar a quantidade daquele item, qual é a unidade, e aí eu abri aqui também para a gente ver que também não dá para viajar dentro da planilha do ISS. Só tem essas opções: meses, semanas, dias, horas, locação ou unitário. O seu item precisa se enquadrar em alguma dessas unidades. E aí você vai colocar a quantidade de unidades, dessas unidades que você determinou aqui antes, o valor unitário, e ele vai calcular. Quando você clicar em incluir, e tem aqui esse botãozinho vermelho à direita, ele vai incluir na planilha. E eu vou mostrar na próxima como é que fica, inclusive com o item correto e um item que a gente não clicou. Porque não basta só eu escrever produtor e eu vi que tem produtor e clicar em incluir. Eu preciso clicar na lista que aparece para habilitar aquele ali. Ó, seguindo, aqui dá para ver. Esse que está em azul, ele está incorreto. O que está em preto está correto. O que está em azul, eu não cliquei em cima da listagem. O que está em preto, eu cliquei, tá? E aí, a hora que eu coloco o valor, ele já aparece aqui para gente o quanto que aquilo significa na nossa planilha. E aí, deixa eu voltar aqui, que aqui vai ter. Caso você tenha alguma rubrica muito específica no seu projeto e você não tenha nada dentro da listagem do sistema para poder colocar que seja similar, você pode escrever, ela vai ficar assim em azul, e aqui embaixo você vai fazer a justificativa. Se eu não me engano, você pode fazer até 3 rubricas que não tenham no sistema. Só que você precisa colocar essa justificativa. Se você não colocar, você pode até ter o seu projeto aprovado, mas ele vai ser aprovado com ressalvas. A gente vai falar um pouquinho adiante, tá? Então, você vai escolhendo os itens, colocando e automaticamente o sistema vai calculando para você. Você tem, aqui eu não coloquei, 3 opções aqui, né? Serviços de terceiros, encargo, remuneração individual com encargos sociais e tem material, tá? Também só tem essas 3 opções. Você vai ter que encaixar os seus itens nessas 3 opções, porque toda hora que você clica aqui para colocar uma nova linha, você precisa clicar na setinha e escolher se é material,
se é remuneração individual ou se é serviço de terceiro. Aí a gente chega nessa tela, que é o nosso resumo financeiro do projeto. Esse resumo financeiro mostra o meu total do orçamento, e aí eu só incluí mais umas coisas para poder ter um resumo financeiro para mostrar para vocês. O orçamento específico para a lei, que é o mesmo, aqui na verdade, tá o mesmo. E embaixo tá 30% do meu valor, que é o quê? O mínimo que eu preciso captar para poder ter acesso ao recurso. Então, se eu faço um projeto de 200 mil, eu preciso captar pelo menos 60. Se eu captar 55, eu não consigo acessar aquele dinheiro. Então, isso é importante a gente ter em mente, porque muitas vezes eu falo, quando eu falo das dicas, a gente faz um projeto que é muito grande. E não que ele não valha 1,5 milhão, por exemplo. Ele pode valer 1,5 milhão. Só que a gente precisa entender que para eu botar um projeto de 1,5 milhão na rua, eu preciso conseguir pelo menos 450 mil de patrocínio. Se eu conseguir 300 mil, que já é dinheiro para Dedéu, eu não vou conseguir pegar esses 300 mil. Então, às vezes, um projeto muito grande, é interessante que a gente faça ele desmembrado. Por exemplo, se for um festival com, sei lá, 10 dias, 3 dias, 4 dias, eu faço metade e metade. Vou fazer 2 dias para cá e 2 dias para lá para poder ter um custo final menor. Então, sei lá, estou dando um exemplo, mas eu vou fazer um projeto de 12 meses de formação, como a Casa da Mulher Sambista. Eu faço de 6. Eu faço 2 projetos de 6 meses. Primeiro semestre e segundo semestre. Que aí eu vou ter um valor menor, eu vou ter o outro embaixo do meu braço, para caso o patrocinador tenha mais dinheiro, eu poder colocar também, mas eu não deixo de captar um dinheiro que às vezes o projeto é 1,2 milhão, eu teria que captar 360, né? 30%. E às vezes eu capto 300, que já é dinheiro pra caramba, 250. Então, como a gente não perde a oportunidade de realizar o nosso projeto. E aí o imprimir projeto eu nem printei, porque é muito padrão, né? Só tem lá, clique aqui para imprimir. E aqui você declara que está ciente, né? Que tudo que você colocou é verdade, etc. Está ciente da lei e finaliza o projeto. Quando você finaliza, ele entra lá na sua lista como ainda não avaliado. Mas eu não finalizei para não atrapalhar os meus caros colegas da Secretaria Municipal de Cultura de analisar um projeto que não seja real. E aí eu vou para as dicas, que é um pouco do que a gente já falou. Você pode escrever quantos projetos você quiser dentro do limite total, sempre não passando do limite individual, que nesse caso é 1,5 milhão, um pouquinho mais. Óbvio que se você tiver esses projetos para escrever, né? E idealmente, pelo menos é uma estratégia que eu uso, é escrever projetos de valores variados. Porque óbvio que muitas vezes a gente tem o patrocinador que ele quer aquele nicho específico, mas não é impossível que você tenha um patrocinador que queira te patrocinar aquela iniciativa, ou no meu caso, é um movimento. Então, às vezes, ele quer patrocinar o movimento, mas ele não tem 500 mil, que é um dos projetos que eu tenho lá pelo movimento. Mas eu tinha um outro projeto de 150 mil. E aí, 150 mil ele tem. Então, é importante que a gente pulverize, caso você tenha mais de um projeto, pulverize e consiga colocar projetos de várias faixas de valores. E aí, acabei de falar, para ficar atento, porque a gente precisa captar pelo menos 30% do valor do projeto. Muita atenção com a planilha orçamentária. É uma coisa que a gente fala também na continuação, quando fala de projeto cultural, essa planilha orçamentária, ela idealmente tem que ser feita com a consulta dos seus colaboradores. Então, se eu vou fazer um projeto, ele vai contar com audiovisual, não é muito inteligente eu tirar da minha cabeça o quanto custa para fazer o drone no meu samba por 10 dias. É mais fácil eu ligar para o meu parceiro, meu colaborador, e falar: irmão, quanto custa para fazer 10 dias de drone nas situações X, Y, Z, com tantas horas de atividade? Por quê? Primeiro, porque a gente pode ter uma variação de valores muito grande se a gente tira tudo da nossa cabeça, a não ser que você tenha muita experiência, faça muito isso, você já sabe quando você paga toda hora para todo mundo, fica um pouco mais fácil. E segundo, porque se eu coloco valores muito menores ou muito negociados, sei lá, o cara que faz som para mim cobra muito barato, ele faz a R$ 1.500 para mim um som que custa 2,5.
não faz sentido eu colocar 1.500 na planilha. Primeiro porque a gente precisa pensar que esse valor já é um valor negociado dentro daquela condição do momento, que pode ser variada, pode ser porque ele está passando por uma necessidade, ou pode ser porque eu estou conseguindo fazer um evento atrás do outro, enfim, por uma condição específica do momento. E segundo, porque a gente tem que entender que a gente vai começar a escrever e trabalhar nesse projeto hoje, maio de 24, e a gente muito provavelmente vai estar, espero muito, né, que muitos aqui estejam executando esse projeto no segundo semestre de 25. A gente está falando de um ano de distância. Em um ano, as coisas aumentam. Então, não vale a gente fazer aquele orçamento super amarrado, super enxuto, porque você pode ter que, mais à frente, cortar muita coisa do seu projeto e, quem sabe, até inviabilizar a execução desse projeto, dependendo da diferença de valor que tem aí, né? E aí, isso é muito importante, né? Por isso que eu falei de segundo semestre. Apesar da Secretaria Municipal de Fazenda começar a fazer os repasses para a Secretaria Municipal de Cultura a partir de março, são muitos projetos que a Secretaria Municipal tem que lidar. Então, o mais esperto da nossa parte é fazer o planejamento desse projeto para o segundo semestre. Então, meu projeto ele vai começar aí depois de junho, de julho, que aí eu tenho um pouco mais de conforto de saber que a secretaria já começou a receber os meus recursos e vai conseguir me passar a tempo. Porque o corpo da secretaria, que é um corpo limitado, é o corpo que vai fazer a gestão daquele teu projeto durante todo o tempo que o projeto vai acontecer, né? Desde antes, né, do casamento, depois do acompanhamento, da liberação dos recursos, do acompanhamento da execução, da avaliação das suas artes, tudo é feito por uma pessoa lá dentro da secretaria, que é uma pessoa que tem seus problemas pessoais. Eu tive já uma vez um projeto em que a pessoa que estava, o acompanhante, né, como chama, do meu projeto especificamente, teve diversos problemas pessoais, o que atrasava, porque o seu projeto não passa para uma outra pessoa. A gente precisa aguardar aquela pessoa retornar às atividades. Se ela não for efetivamente afastada do trabalho, a gente precisa aguardar. Então, é sempre bom a gente ter essa, essa, esse espaço aí, né? Esse espaço de, com calma, receber o dinheiro e com calma executar. Mas, se você tem condição, se eu tenho dinheiro no banco, se eu tenho uma grande produtora, sei lá, estou com dinheiro sobrando, depois que você assina o termo de compromisso e aquele termo de compromisso é publicado no Diário Oficial, eu já posso gastar por conta, né? Eu posso começar a executar o meu projeto e receber o ressarcimento depois. Porém, antes dessa publicação, se eu fizer qualquer gasto relativo ao projeto, eu não consigo ressarcimento. Então, é muito importante que a gente fique atento a isso. Para a gente, primeiro, não trabalhar para receber depois, para ficar devendo, né? Porque muitas vezes você vai combinar com a pessoa um pagamento e você não está com dinheiro ainda, pode rolar qualquer imprevisto e esse dinheiro demorar mais que o previsto. Então, o ideal é a gente trabalhar depois que o dinheiro foi liberado, o dinheiro na conta, a gente começa a fazer o projeto. É muito importante ler o edital e todos os seus decretos. Óbvio que uma apresentação como essa, o próprio manual que está aqui também na apresentação, te dá um norteador, tem lá o tira dúvidas, você tem vários lugares que você vai ter informações. Mas é sempre bom você ler, né? E mesmo assim, talvez você não entenda tudo, vai continuar com dúvida. Eu vivo descobrindo coisas novas do ISS, porque é uma lei complexa, né? E todo ano muda alguma coisinha. Muito importante, mantenha a sua documentação atualizada. Isso é importantíssimo, porque algumas certidões demoram a sair. E aí, eu vou contar mais à frente um caso, mas eu já precisei enviar toda a documentação, inclusive o termo de compromisso, assim, em 3 horas, porque surgiu um patrocinador. Então, assim, a gente tem que estar, porque nem quando você vai alugar apartamento em lugar muito concorrido, com a tua pastinha de documento embaixo do braço, a gente, quando está dentro desse processo, e o ISS nos dá uma segurança e uma facilidade de ter um cronograma fechado, não muda, né? A gente sabe exatamente a janela da captação, a gente sabe exatamente a janela da inscrição. Então, eu sei que em novembro e dezembro é o momento de eu fazer o meu casamento com o patrocinador. Então, é o momento em que eu preciso
ter toda a minha documentação pronta embaixo do braço, cristalina, para não perder essa pessoa quando ela aparecer. Analise a lista de contribuintes incentivadores. Eu tenho ela aqui, coloquei aqui para vocês uma de 2021, mas na pasta que eu disponibilizei o link, eu coloquei a de 2023 também. Mas não deixa de buscar novos e potenciais contribuintes. Então, sei lá, você trabalha numa empresa, uma multinacional do petróleo, que nunca foi contribuinte incentivadora, mas você tem um conhecido lá dentro e que tem sede no Rio de Janeiro, que paga ISS, então que pode ser um contribuinte incentivador, às vezes é interessante, você vai ter um papo. Se você convence aquela empresa, aquele gestor, a virar um contribuinte incentivador, que no fim das contas ele vai estar patrocinando um projeto cultural sem tirar nada do bolso dele, divulgando a marca dele, né, alinhando a marca dele a valores que ele acredita, ele muito provavelmente, se você o convenceu, ele vai patrocinar o seu projeto. Então, é uma outra forma da gente conseguir um patrocinador, é buscar ativamente essas empresas que pagam ISS que ainda não são contribuintes incentivadores. Lembrando que precisa estar fora do Simples Nacional. Então, precisa ser empresas aí grandes, né, que tenham um grande faturamento anual. Atenção com as suas contrapartidas, com o nome do seu projeto, com as pautas que estão em alta de discussão na sociedade. Utilize chamadas que dialoguem com as pessoas que vão selecionar. E quando eu falo as pessoas que vão selecionar, é porque da mesma forma que a gente tem acesso à lista dos contribuintes incentivadores e a gente tem acesso ao valor que eles podem destinar para cada iniciativa cultural, os contribuintes têm acesso a uma lista de projetos, nome do projeto, qual é a área de atuação daquele projeto e valor daquele projeto. Então, vou dar um outro exemplo. Em 2022, eu tive um projeto patrocinado, que é raro, mas já aconteceu comigo, em que o patrocinador entrou em contato comigo. Era um projeto que chamava Coleta Musical, um projeto que tratava sobre a questão do meio ambiente. Então, assim, muito provavelmente, o que o patrocinador buscava era esse diálogo com o meio ambiente, que é uma pauta que está super em alta. Então, o nome era coleta, de coleta seletiva. Então, a gente precisa estar pensando em como a gente está vendendo o nosso projeto, inclusive, ou produto, inclusive pelo nome dele e pelas palavras que a gente coloca nos nossos textos, né? E, por último, que dialoga com essa anterior lá de cima, os correios do shopping costumam fechar 20 horas. Essa informação é muito importante, porque dessa vez que inclusive foi esse patrocinador do Coleta Musical, apareceu, ele já tinha feito contato antes, a gente estava nesse namoro antes do casamento, né? Tudo certo, tudo certo. Ele inicialmente ia patrocinar o projeto inteiro, o projeto era 91, 92 mil reais. Em cima da hora, ele disse que patrocinaria só 50% do projeto. Ainda assim, falei, pô, beleza, vou redimensionar, vamos fazer. E ele sumiu, desapareceu. Quando ele reapareceu, já era dia 15, o último dia, tipo, 2 horas da tarde. Isso porque o cartório fecha às 4, 5. Então, assim, eu tive que, em 3 horas, montar toda uma documentação, passar na sede da empresa para colher a assinatura, fazer a assinatura, registrar não, né? Autenticar a assinatura em cartório e, por fim, mandar pelos correios, que tem que mandar toda a documentação, né? E eu mandei no correio de shopping, porque fecha às 8, então essa informação é boa. Se enrolar aí, tiver que fazer no último momento, vá para o shopping. E aí, quando você termina de fazer o seu projeto, você envia, né? E aí eu mostrei que depois daquela última tela você não consegue mais editar. Nesse edital, os projetos eles vão ser avaliados e eles têm 3 possibilidades, né? De ser aprovado, está apto a captar, aprovado com ressalva, ele vai estar apto a captar também. Mas, no caso da efetivação do patrocínio, você vai precisar resolver aquela pendência que ficou, ajustar durante esse período do termo de compromisso. E aí, às vezes é uma bobagem, às vezes é isso, um item que você colocou e que não está na sua planilha orçamentária, ou um item que entrou como rubrica que você não colocou a justificativa, ou algum documento que faltou, alguma coisa, pode ser uma coisa um pouco mais complexa, menos complexa, mas ainda assim você pode captar e captando você precisa resolver isso. Caso você não consiga o patrocinador, você não vai ser chamado pela Secretaria de Cultura para deixar isso resolvido, tá? Eles só vão
pedir para você solucionar se você tiver um casamento para fazer. E reprovado. Alguma coisa ficou muito errada ali, entre aspas, ou faltou algum documento, ou algum entendimento seu e da avaliação foi muito discordante, eles podem reprovar o seu projeto, mas ainda assim você pode entrar com recurso. Então é muito importante ficar atento. Se eu não me engano, são só 3 dias úteis de recurso. Então, fica atento, bota um lembrete no celular para quando sai o resultado, para você não perder. Coloca, ativa a notificação da Secretaria de Cultura no Instagram, ajuda muito. Documentação necessária. E aí eu fiz 2 tópicos, por quê? Para se inscrever é simples, é aquilo que eu disse. Cartão de CNPJ, formulário de comprovação de atividades e a declaração de conteúdo adequado, que essa declaração vai estar lá junto com os outros anexos do edital. Caso você consiga o patrocínio, você precisa de toda essa listagem. Tem mais de 20 itens. Tem sim todas as certidões, em todas as esferas, municipal, estadual e federal, você vai precisar. E aí já canto uma pedra aqui. Tem uma certidão municipal, que, se eu não me engano, é da Procuradoria Municipal de Fazenda, que demora 10 dias para sair. Então, vocês já podem hoje, ela tem validade, se eu não me engano, de 1 ano. Vocês podem já deixar atualizada na sua pastinha com seu CNPJ, comprovante de residência, sua inscrição municipal, seu alvará, seu contrato social. Você tem que ter uma pasta com toda a sua documentação. Aproveita para deixar nessa pasta, faz esse exercício. Eu não coloquei que a lista é imensa, mas se vocês clicarem aqui, vocês vão ter acesso a essa lista. Então, faz esse exercício em casa de checar esses sites, de entender como eles funcionam, porque, infelizmente, muita gente para e perde o patrocínio por conta dessa parte de burocracia, que realmente é muito chata. Mas se a gente já puder ir se familiarizando antes, vale muito a pena. E é uma coisa que eu fui pega muito de surpresa na primeira vez e fiquei de cabelo em pé. Assim, da dificuldade, do corre, então vale já dar uma olhada, já ir se familiarizando para não ter esse susto. E aí, formas de captação. Eu ia falar uma outra coisa aqui do documentação. Ah, tá. Deixa eu falar uma coisa aqui antes da documentação necessária. Ah, não, eu vou falar mais à frente. Já lembrei que eu coloquei. Estou confusa, gente. Foi mal. Formas de captação. A gente tem a busca ativa, que é a gente. Esses nomes eu que inventei, tá, gente? Mas é só para ilustrar o que eu vou falar. A busca ativa é a gente ir lá atrás daquela listagem que eu falei que tem aqui, com os contribuintes incentivadores, ou aquela busca de novas empresas para fazerem um edital e virarem contribuintes incentivadores. A gente está correndo atrás. E aí, muitas formas tem de fazer. Eu posso mandar e-mail, porque na listagem que aparece o contribuinte e o valor que ele vai poder contribuir, vem sempre um e-mail da empresa, que é o e-mail do setor ou da pessoa responsável por essa área dentro da empresa. Então, é a pessoa responsável por receber os projetos, por avaliar os projetos, por ver qual projeto tem a ver com a empresa ou não. E aí eu sempre sugiro, são muitas empresas, centenas de empresas, de você pensar, dar uma pesquisada, e eu também coloco o portal da transparência, que você consegue olhar que empresa aportou dinheiro em que projeto, em quais empresas aportam dinheiro em projetos semelhantes ao seu. Acho que é o começo. Que aí você tem tiros mais certeiros do que você sair atirando para todo lado. Empresas que às vezes não dialogam com o que você faz, tipo, não tem nada a ver, você vai só gastar tempo. Então, você pode mandar e-mail, você pode arrumar o telefone da empresa, ligar e tentar a reunião. Enfim, você pode buscar estratégias aí. Editais paralelos, um nome também que eu inventei, mas que vocês vão entender o que é. Que é o seguinte: um dos projetos que eu já tive patrocinado pelo edital do ISS, por essa lei de incentivo, foi o Oi Futuro. O Mares, ele foi patrocinado pelo Oi Futuro. E aí, como é que o Oi Futuro escolhe os projetos que ele vai patrocinar? Ele abre um outro edital, um edital próprio. E aí, nesse edital, você coloca se você tem ou não aprovação em lei de incentivo. E não é uma exclusividade do Oi Futuro. Eu coloquei aqui 3 exemplos, mas tem vários outros exemplos de instituições que abrem seus próprios editais. E aí, muitas vezes, essas instituições também têm uma verba de apoio direto.
mas é um facilitador quando você já tem o seu projeto aprovado na lei de incentivo. E aqui a gente está falando da lei de incentivo municipal, mas você pode escrever nas outras leis de incentivo também, já deixar ele aprovado, tanto estadual quanto federal. Pecar pelo excesso, deixa tudo aprovado lá e você vai só manejando. No caso do ISS, aquele edital escrito e aprovado, no caso, ele aprovado para captação, ele vale durante 2 anos. Então, você escreveu agora para esse exercício, né, que é a execução em 2025. Durante 2025, quando abrir de novo a janela de inscrição, eu posso ir lá no sistema e pedir para prorrogar. E aí ele vai valer também para a janela seguinte, tá? Então, ele vale por 2 anos. Busca do contribuinte, que é isso que eu contei do patrocínio do Coleta Musical. O contribuinte entrou em contato comigo e eu vou te falar para vocês, que não é uma pessoa só, na verdade, um outro projeto que eu escrevi para uma amiga também teve uma empresa que mandou e-mail. Acabou não fechando, mas já aconteceu 2 vezes, então, em 2 projetos que eu fazia parte. Então, é pouco provável? É, mas não é impossível. Então, é muito importante a gente pensar em como a gente elabora esse texto para ele ficar atrativo e o nome do projeto para ele já causar um impacto desde um primeiro momento e já comunicar, né, o que ele traz no projeto como um todo. E a última forma de captação é a sobra do ISS. O que é a sobra do ISS? É o seguinte, para fazer contas redondas, né? Vamos supor que nesse novo ciclo, né, nesse novo período, o ISS tenha 60 milhões para destinar para a cultura, tá? Desses 60 milhões, nem todo o dinheiro vai ser efetivamente patrocinado. Por quê? Tem empresas que têm um valor muito pequeno de liberação para patrocínio. E a gente é responsável por pagar diversas coisas quando o seu projeto é aprovado. Uma das coisas é a publicação no Diário Oficial, que pode chegar aí a R$ 500. Então, se eu vou gastar R$ 500 de publicação, vou gastar mais R$ 100 de reconhecimento de firma, R$ 200, transporte para toda hora ir lá e tal. Se eu for gastar R$ 600, R$ 700 para cada patrocinador, esse patrocinador tem que estar me dando um valor bem maior que R$ 600 para valer a pena. Tem patrocinador que consegue ali um valor irrisório, tipo de R$ 300, R$ 200, R$ 500. Então, não vale a pena o custo, né, para você ter essa relação, inclusive ter que cumprir exigências de patrocinador. Então, essas verbas que sobram e casamentos que não se concretizam, porque eu posso ter a Mapa Cult, que é patrocinar, finge que é uma empresa diferente, tá, gente? Eu conheço a Mapa Cult. A Mapa Cult é uma grande empresa de cultura e ela quer patrocinar o meu projeto. E aí, beleza, na minha janela de patrocínio, que é 1º de novembro até 15 de dezembro, é a hora da gente fazer as negociações e assinar o termo de compromisso. Só que eu estou com pendência de documentação. Sei lá, a minha empresa, o meu CNPJ da Patrícia, o MEI, vamos supor, está com alguma certidão ruim, que não funcionou, não está com nada consta. E aí eu não vou conseguir fazer esse casamento. Não conseguindo fazer esse casamento, aqueles, sei lá, R$ 100 mil que seriam destinados para o projeto Mapa Cult da Patrícia, ele vai para a sobra do ISS. Então, essa sobra, ela gera um bolo, um montante, que aí vamos fazer uma conta fácil também. Vamos supor que 10 milhões vá para a sobra do ISS. Essa sobra, ela fica sob o poder do secretário de Cultura. O secretário de Cultura pode destinar para projetos que estejam aprovados no ISS. E até onde eu sei, ele precisa já estar no 2º ano de não captação. Então, mesmo assim, mas para esse ano não dá. Tudo bem, gata, mas no próximo vai dar. Então, já deixa o teu projeto escrito, aprovado, bonitinho, que no final do 2º ano, tu pode bater na porta lá do secretário e falar, secretário, eu tenho esse projeto aqui, que ele é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. Você quer dar uma olhada? E aí, se o projeto for legal, eu já tive também projeto que foi patrocinado com sobra do ISS. Então, acho que eu já tive todas essas possibilidades aí. Aqui eu peguei para vocês verem uma lista de contribuintes incentivadores com os seus valores. Eu não sei se dá para ver direitinho aí. Mas vou pegar o primeiro exemplo. Por exemplo, essa 3 Comunicação e Participação,
ela tem um valor para disponibilizar de R$ 502. O terceiro nome aí, JRZ Serviços Digitais, ele tem R$ 385. São valores muito pequenos. Esses valores não vale a pena você pegar, porque você vai ter que fazer para cada patrocinador, eu tenho que fazer uma publicação no Diário Oficial. Se fosse tudo um bolo, eu poderia pegar 10 patrocinadores pequenininhos, 20, e fazer uma publicação só. Não. A cada patrocínio, eu preciso fazer uma publicação. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Aí tem uns já que são maiores. Nessa minha planilha aí, o segundo, por exemplo, J3G Radar, tem R$ 81.870 para destinar. E aí tem um e-mailzinho dele, ó. jgradares, sei lá, @gmail, tá? Aqui tem o link com a lista completa e lá na pastinha que eu fiz para vocês vai ter o de 2023, porque esse aqui é de 2021. Agora sim, captou. Eu não vou ler tudo, não, vou fazer só um apanhadão, porque isso é um Ctrl+C, Ctrl+V do portal do ISS, que vocês podem acessar a qualquer momento. E aí é porque eles começam a partir dessa parte. E tudo que a gente falou antes, eu acho que é muito mais importante do que a parte do captou. Porque assim, tem muita pegadinha no meio do caminho que se você não souber, você pode inclusive perder a captação se você chegar quando chega nesse momento. Então, o que ele está querendo dizer aqui, nesses vários itens, é como você vai proceder depois que você conseguir captar. E aí você tem que mandar um e-mail para a CCPC, que é a coordenadoria, né, de avaliação, de acompanhamento, né, desses projetos. Eles vão te destinar um profissional acompanhante. Você vai precisar fazer readequação orçamentária, caso você não tenha conseguido captar o valor integral. Você vai ter que fazer uma readequação também do seu cronograma ou do seu planejamento de ações. Então, aqui ele vai dizendo o que você vai ter que fazer para reorganizar aquele seu projeto dentro da realidade que você se encontra, né, naquele momento. Vamos supor que você tenha captado 30%, 40%. Você vai ter que fazer um redimensionamento. Com 40%, eu não consigo fazer a mesma entrega que eu faria um projeto que custa R$ 100.000, eu não consigo fazer com 40 mil a mesma entrega. Então, você vai precisar readequar. Ele fala também que você precisa fazer toda uma utilização de identidade visual da prefeitura e agora, né, do G20 também. E mais do que isso, ele fala que a gente precisa fazer a comprovação de execução e acabou que eu não entrei nessa apresentação na prestação de contas. Mas para projetos até R$ 300.000 é mais simplificada. Você tem que fazer ali um envio de extrato, envio de execução, de comprovação de execução e tal, através de um formulário. A partir desse valor, ela já é bem mais complexa. Então, é mais fácil entrar lá no site, no portal do ISS e dar uma olhadinha, se debruçar um pouco sobre isso. Ah, tá aqui? Eu acho que tá, ou não tá, mas se não tiver, eu vou falar. Tem uma outra coisa que é muito importante. Toda vez que a gente consegue um patrocínio público, e não só de lei de incentivo, de edital em geral também, você precisa abrir uma conta específica para aquele projeto. E aí, hoje, a prefeitura parece que não está mais com um contrato exclusivo com o banco. Mas, por exemplo, o Estado trabalha com o Bradesco. Então, eu só posso abrir conta no Bradesco. E é importante também a gente ficar atento, porque às vezes demora muito para abrir essa conta. Então, você precisa ter uma conta no banco com o nome do proponente, né, com o CNPJ do proponente, que vai ser utilizada exclusivamente para aquele fim. Essa conta você não pode pegar cartão de crédito e você não pode ficar movendo essa conta para interesses próprios, né? Passando no débito, comprando coisas que não sejam relacionadas ao projeto. Você vai utilizar essa conta só para receber o dinheiro do projeto e para fazer os gastos referentes ao projeto. E é isso também, você só vai abrir conta se você conseguir o patrocinador. Se não conseguir, não tem por que você adiantar a conta e depois você vai ter que fechar. E aí, por fim, ele fala aqui que se você que o descumprimento dessas etapas, né, que são essas readequações, acarreta no impedimento do repasse financeiro, tá? É basicamente readequar o seu projeto à tua realidade depois de captação.
Aqui eu deixei alguns links úteis, os links de inscrição, do portal do ISS, das tabelas, da alíquota de ISS para diversas atividades, dos contribuintes incentivadores de 2023, da pasta com os documentos da oficina e os documentos do edital, que tem desde os decretos do edital e da lei em si, mas tem também, por exemplo, os modelos, né? Vocês lembram que lá no início, se você tinha um projeto cultural voltado para criança, você precisava de uma declaração específica, o modelo dessa declaração vai estar aqui. Aqui você precisa fazer a sua comprovação de atividade cultural através de um documento específico, ele também está aí. Então, depois dê também uma passeada nesses links úteis, que são efetivamente úteis. Eu vou acrescentar aqui também, que acho que muita gente já deve conhecer, mas para quem não conhece é sempre útil, que I Love PDF, né? Para você, porque tudo você precisa mandar em PDF. Então, às vezes, você pode ter uma imagem que você precisa transformar em PDF, o I Love PDF ajuda nesse aspecto. E acho que foi, né? E aí, a gente já entra na apresentação da oficina anterior, que é o que é um projeto cultural, do que ele é composto, elaboração, execução, prestação de contas e encerramento, que é o ciclo de vida dele, uma técnica que eu acho que é maravilhosa, que é esse 5W2H, para a gente poder escrever o projeto e organizar e depois passar para a plataforma. Isso serve para qualquer edital. Aqui a gente fala sobre a apresentação do projeto, objetivos específicos e gerais, justificativa, público-alvo, alguns erros comuns. Aqui eu abro um parêntese para falar sobre itens de comunicação, o que é uma mini bio, o que é um currículo, o que é um release, o que é um portfólio e o que é uma carta de anuência, erros comuns de equipe, tudo isso também tem tudo a ver com o edital do ISS, não muda muito, apesar da gente não precisar de carta de anuência. Aqui, elaboração de cronograma, no nosso caso, ele é no sistema, mas dá para você tirar ideias do que você vai colocar em cada fase, a cada etapa de produção, caso caiba e caso tenha a ver com o seu projeto. E aí eu coloquei, porque esse aqui, se eu não me engano, foi do Oi Futuro, também é no sistema. E aqui, erros comuns, aqui não vai dar para a gente fazer junto um orçamento, mas aqui tem algumas dicas também de que você não pode bobear na hora de você fazer seu orçamento. E aí deixo aqui uma atenção especial para o ECAD. O ECAD tem como você ter um apanhado, né? Uma previsão de quanto vai ser o valor do ECAD já no site. Então não deixem de provisionar o ECAD nas suas planilhas que tenham música. Aqui alguns links de onde encontrar edital, tipos de financiamento, aí aqui o primeiro é nosso queridinho, que é a Lei de Incentivo do ISS. E aqui diversas referências, e aqui tem esse manual do Sebrae, que é maravilhoso. São muitas páginas, quase 100, se eu não me engano, mas quem tiver paciência para ler, ele é incrível. Você consegue ter uma noção muito, muito, muito boa de como fazer, como elaborar um projeto cultural, e tá aí para vocês como referência. E meus contatos, finalizo para a gente poder abrir para perguntas. Tá por aí? Estou aqui. Muito Oiê, obrigada, Patrícia. Sempre excelente. nada. Aula completaça e esse material vai ser ótimo para ajudar todos aqui. A gente tem Espero que algumas seja útil. perguntas. Será, com certeza. A gente tem algumas perguntas aqui. Vamos A lá. Karen, quando você estava passando a janela ali da inscrição do próprio sistema do ISS, né? Que tem a parte que você vai botar os textos sobre o projeto em si. Ela ficou com uma dúvida. E aí, Karen, se por acaso eu não te contemplar, levanta a mão e eu te desbloqueio aqui para você falar, tá? Mas ela teve uma dúvida, porque é isso, pode ser mais de um projeto, né? Dependendo daquele montante que você considerou. E aí a dúvida dela é, quando ela está fazendo a inscrição, ela está fazendo a inscrição do primeiro projeto, ela tem que detalhar todos os projetos que ela está inscrevendo, ou ela faz a inscrição de um, depois faz do outro? Não, não precisa detalhar. Você vai fazer. Cada inscrição é um projeto separado. Você não precisa falar que está escrevendo outros. E você pode fazer um projeto de música, um outro de literatura, um outro de dança e outro de teatro. Não precisa nem ser da mesma linha de atuação. Você pode escrever quantos projetos você quiser, desde que respeite o teto individual de 1,5 milhão e o teto geral de 3 milhões. E ele vai atualizando, o sistema vai atualizando quanto você ainda tem saldo.
Então, eu escrevo o primeiro projeto, quando eu lanço o segundo para escrever, ele já me diz o saldo que eu tenho. Olha, você não tem mais 3 milhões, você tem agora 2 milhões e 700. Então, você vai ali, ele vai atualizando para você. Beleza. A Crica, ela ficou com uma dúvida sobre essa exigência nova que entrou nesse edital de ter que ter uma ação na AP3, 4, 5 ou nas favelas da 1 e 2. No caso dela, se o projeto já é numa AP, eu vou até responder, tá, Paty? Porque se o seu projeto já for nessa AP, não precisa ter uma coisa discriminada, porque o objetivo é ter pelo menos uma ação. Se o projeto todo já for naquela área de planejamento, você não precisa fazer uma coisa discriminada. O Isso. Posso só Márcio, fazer um adendo? pode, Que eu claro, esqueci por de favor. falar. A gente tem mais duas outras novidades, além dessa, nesse ano, do edital do ISS. Ele está sempre se movimentando para descentralizar e eu acho muito importante, né? A ação que tem esse ano é de que patrocinadores que tenham mais de 300 mil reais para destinar para projetos precisam escolher uma produtora da AP 345 menos barra ou favela da P1 e 2. E a outra novidade é que o proponente ele pode se remunerar em até 30% do valor total do projeto, obviamente, né, sendo por serviços prestados. Então, ele pode estar ali em algumas linhas e totalizar até 30% do valor total. Perfeito. O Márcio, ele pergunta o seguinte: no caso de já termos um financiamento direto em 2024, tendo toda a infraestrutura montada, a pré-produção pode ser só de uma semana? Ou você vê algum Pode. problema? Não, se você conseguir executar, eu acho que vale sempre uma justificativa, né, de que o projeto já está. Esqueci do último, mas eu vou falar depois. Eu acho que não tem problema. Você coloca que na hora que você for colocar ali a descrição da sua pré-produção, porque tem no cronograma, você pode colocar que a pré-produção já foi executada ou que já está pronto. É Uhum. difícil fazer em uma semana. Tem umas burocracias, inclusive, mas tudo bem, não é impossível. Esqueci de uma outra coisa. Nesse também tem uma novidade. A gente pode colocar espaços culturais e você pode colocar uma programação contínua. Precisa ter pelo menos 10 meses de programação, né, e ser aberto ao público. Mas você pode agora também incluir espaços culturais no ISS. Tá, a gente tem duas perguntas que eu vou fazer juntas aqui. Uma talvez tenha sido respondida depois, que ele pediu para você falar um pouco mais dessa relação dos 30%, né? Quando você faz a captação de ao menos 30%, já poder executar o projeto. E o outro pediu para disponibilizar se tinha alguma planilha de consulta de valores praticados, onde ele pode, dos profissionais, para fazer o orçamento. Tá, vamos lá. Tem sim, inclusive no site da Lei de Incentivo do ICMS tem um balizador. Eu posso baixar e enviar para vocês também. Mas na cultura a gente tem uma variedade muito grande. É mais um balizador mesmo. Quem está mais no corre sabe que os valores eles são muito oscilantes. Você vê, eu fui avaliadora de alguns editais, agora da Paulo Gustavo, já fui avaliadora do SESC, e você vê as pessoas pagando, às vezes, para a mesma função, R$ 200 e R$ 1.500, por exemplo. R$ 1.000 e R$ 50.000. Então, na cultura, eu acho que em várias áreas, né? É muito relativo, mas tem sim, eu vou mandar. E sobre os 30%, na verdade, a conta é essa. Eu preciso fazer um projeto, eu pelo menos, Patrícia, quando eu escrevo um projeto, eu tento sempre fazer com que ele não fique com valor astronômico. Ou quando ele fica com valor muito alto, eu divido esse projeto. Porque eu preciso garantir 30% de captação. Então, eu vou dar um exemplo, né? A gente, quando eu fiz essa residência artística, e não tem por que esconder que esses dados são públicos, nosso projeto ele custava quase 300 mil, e aí muitas vezes o seu patrocinador negocia com você, né? Dificilmente ele patrocina o valor integral, e aí o nosso patrocínio foi de R$ 200.000. Se eu tivesse um projeto muito grande, muito maior do que isso, sei lá, se meu projeto custasse 700 mil, aqueles R$ 200.000 que já foi um vulto de valor, já fez com que a gente conseguisse executar um projeto tão maneiro, eu não teria acesso a ele, a não ser que eu conseguisse um outro patrocinador.
Mas por experiência própria, o que eu trago de compartilhamento, todos os projetos que eu já fiz com patrocínio do ISS, era só um patrocinador. Conheço pessoas que já fizeram com mais de um? Conheço, óbvio. Grandes projetos, né? Se você pegar, às vezes tem uma chancela enorme. Mas para pequenos e médios produtores, em geral, a gente vai trabalhar com um patrocinador, que já é um trabalho bem trabalhoso. É bem trabalhoso você lidar com um patrocinador. E você ter que dar atenção para esse momento do casamento para um patrocinador e para as exigências que ele vai te fazer, às vezes de compliance, às vezes de inúmeras reuniões, às vezes de alteração do seu projeto para ele poder patrocinar, e você ainda assim conseguir captar e fazer esse trâmite para outros com outros patrocinadores. Assim, não é impossível, mas o que eu gostaria que a gente pensasse é que já é difícil a gente conseguir um patrocinador. Então, é mais tranquilo a gente ter em mente como a gente faz para trabalhar com aquele patrocinador. Que o patrocinador não só acha teu projeto bonito e te dá o dinheiro. Ele muitas vezes vai dar pitaco no teu projeto, vai dar pitaco na tua entrega, vai querer modificar coisas. Então, aí se você tem mais de um, você inclusive tem que manejar o interesse de duas, três, quatro empresas, que não é fácil. Então, para pequenos e médios produtores, não é o mais comum, mas também não é impossível. Tá, vou te passar aqui duas perguntas, a gente já vai acabar daqui a pouco. Sobre a abrangência, teve uma pergunta bem interessante, que o projeto, no caso, seria presencial, uma exposição de artes visuais, sem previsão de atividade online. E aí, nesse caso, ele deve colocar a expectativa de público virtual como zero, ou ele pensa essa expectativa de público virtual a partir do alcance nas redes sociais? Ah, não, Essa como zero. Quando a gente como está zero. falando ali, quando a gente está falando ali, a gente está falando de, bem, pelo menos é o meu entendimento, né, gente? Sempre coloquei assim. A gente está falando de atividades que são online. Se eu for fazer, por exemplo, uma websérie ou um produto audiovisual, é porque o edital ele é para diversas linguagens da cultura, né? Então, às vezes, serve para uma coisa de um jeito e para outra não. Mas se o produto for físico, se não tiver atividade virtual, é zero. Perfeito. E sobre as contrapartidas, é só escolher uma das opções indicadas que estão lá pré-estabelecidas ou depois precisa desenvolver um texto explicando como será realizada cada uma das opções escolhidas? Você vai escolher ali, né? Ou escrever uma nova, ou escolher várias. Vai depender do que é o teu projeto. E você não precisa escrever um texto, mas a gente não falou também, é porque é isso, é muita coisa para falar. Eu ficaria um dia inteiro falando do edital do ISS. Mas quando você vai fazer um processo de captação ativa, você precisa minimamente ter um material de apoio do seu projeto. Não dá para eu pegar, porque quando a gente finaliza, ele deixa você imprimir. Mas é um documento, é um formulário. É como se eu estivesse imprimindo um formulário. Eu não vou mandar aquilo para um possível patrocinador. Então, eu vou ter que pegar aquele formulário e vou ter que decupar, botar numa apresentação ou transformar em textos mais palatáveis para alguém que tenha interesse em patrocinar. Então, todos os projetos que eu já fiz, eu, depois da aprovação, eu faço uma apresentaçãozinha daquele projeto. Então, se você tem um trabalho legal, bem elaborado dessas contrapartidas, se você eu vou dar um exemplo, eu já fiz um livro e 50% da tiragem desse livro ia para bibliotecas públicas. E eu acho que isso é muito maneiro, porque assim, o intuito do livro ele não era pura e simplesmente comercial, era um intuito mesmo de samba, a ideia era formação de público. Então, isso era importante para aquele projeto. E aí vale estar na apresentação, porque é uma coisa que tem ali sabe, vende o teu projeto, tem uma carga. Então, depende, você não precisa necessariamente fazer um texto, mas se a contrapartida for legal, vale estar na sua apresentação. Tá. A Yara pergunta o seguinte: ela teve um projeto aprovado anteriormente, não conseguiu captação. Tudo bem ela apresentar de novo o mesmo Tudo projeto? super bem. Se ele foi inscrito no ano passado, é só ela clicar lá e pedir para ele para aumentar um ano, né? Não sei como eles chamam, mas é automático. Se ele for de 2023, se ele for anterior a 2023, ela super pode refazer o mesmo projeto. Eu só sugiro que avalie novamente a planilha orçamentária, porque muita coisa, né, deve ter mudado
do ano passado para cá já muda, imagina de mais de anos. Pois Mas é. pode fazer o mesmo projeto. Tá. Sobre a comprovação das atividades, precisam ser projetos para os quais minha empresa foi proponente, foi executora, né? Ou projetos que a empresa prestou serviço? Tá, boa pergunta. Eu acredito que seja prestou serviço, não necessariamente que seja proponente. Que Isso. você pode atuar na área de cultura por anos e não necessariamente escrever edital, mas agora eu quero escrever edital. Em algum momento você vai ter que começar. E aí você precisa comprovar que você tem atuação na área da cultura, não necessariamente que você é o ganhador de todos os editais. Então, atua na área da cultura, consegue comprovar que você faz projetos culturais que você executa, então tá valendo. Tá. A Crica, ela fez um comentário aqui que eu não sei se ela foi respondida com os exemplos, porque é uma dificuldade muito grande para além da aprovação, né, Paty? A gente sabe que o ISS tem a delicadeza que é a própria captação de recursos, né? Que no final das contas, quem decide para onde vai o dinheiro não é a prefeitura, é o departamento de marketing das empresas. Então, as É. produtoras menores têm uma grande dificuldade em conseguir patrocínio, e aí ela faz a pergunta de R$ 1 milhão, que é como resolver isso. Os nossos Como resolver parlamentares, se isso, estivessem Cris? aqui, diriam para a gente mudar tudo e tudo para o fundo de cultura, mas É. não há. Então, Crica, eu acho que a gente pode pensar, eu fico sempre pensando em muitas estratégias, né? Eu já fui corretora de imóveis, eu já fui muita coisa, gente. Eu trabalho desde os 13 anos de idade. Então, na época que eu fui corretora de imóveis, não era tão comum, todo mundo só ligava para os corretores, para os clientes, para os propensos clientes. Ninguém mandava e-mail. E aí eu comecei a buscar na internet comunidades de pessoas, entre aspas, ricas ou que tivessem dinheiro, e comecei a mandar uma apresentaçãozinha descontraída com a apresentação dos meus imóveis. E era um troço muito rápido de fazer, porque eu tinha que localizar esses e-mails e depois no mesmo e-mail eu mandava para todo mundo. Pois bem, minha primeira venda, que, sei lá, quase 20 anos atrás, eu ganhei R$ 30.000, sabia nem o que fazer com tanto dinheiro, eu era recreadora antes de virar corretora, foi através de uma estratégia nova, que foi o cara me ligou e falou, eu quero comprar 2 coberturas. Então, por que eu estou falando isso? Eu acho que a gente tem que estar sempre pensando em novas estratégias. Óbvio que mudar a lei seria muito bom? Seria, mas acho que nem os nossos parlamentares conseguem dar uma canetada e fazer isso do dia para a noite. Então, eu acho que a busca ativa por essas empresas, por essas listas, pensando em estratégias que sejam interessantes, né? De repente, tentar marcar uma entrevista, uma reunião com o setor de marketing da empresa. Acho que eu cheguei a falar sobre isso, uma decupagem mais cuidadosa sobre a empresa que você quer, sabe? Sobre a empresa que quer o seu produto. Porque não adianta sair atirando para todo mundo, vou perder energia. Então, de repente, eu posso mandar um kitzinho explicando o meu projeto materialmente para as empresas, eu acho que é uma possibilidade. Para além das possibilidades da empresa privada, eu acho que eu trouxe isso nessa apresentação, porque eu acho que é muito importante a gente ficar atento à sobra do ISS, que muitas vezes elas chegam em volumes significativos. Eu dei 10 milhões de exemplo, mas não é impossível chegar em valores como esse. Então, a sobra do ISS, ela é gerida pelo secretário de Cultura, que tem a obrigação, obviamente, né, de atender a população, os interesses da população e da cidade, da cultura na cidade. Então, acho que é uma outra estratégia muito boa provocar a Secretaria de Cultura para saber para onde essa verba está indo e pleitear essa verba. Então, não tem uma fórmula mágica, mas eu acho que devagarinho e a gente pensando em estratégias, escrevendo com um apelo, né? Acho que pode funcionar. Perfeito, Paty. A gente tem uma outra dúvida aqui, da Adriana. Ela está perguntando sobre alvará. Eu confesso que eu não entendi muito bem. Adriana, você está aí? Se tiver, você consegue ligar a câmera? É, que eu ia pedir para ela mesmo falar, para ver se a gente consegue. Tá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ela responde. Adriana, oi. Você está falando, Adriana? Porque você está desmutada, mas você não está mutada, mas eu criei esse verbo com o Zoom. Desmutar. Desmutar, não consegue ativar Mas o abrir o mic. mic. Agora,
Não, tá Boa ativado. noite, gente. Agora que eu tô vendo as carinhas. Ah, Adriana? Você não... tá ativado, mas não tá saindo som. Mas Tá, só enquanto me ela não confirma, vem, então, a deixa eu sua... explicar como. Tá. Ó, Enquanto a Adriana não agora tá chega. abrindo. Ah. Ah, tá abrindo? Mas fala, Paty, que ainda tá conectando o áudio dela. Então, o alvará é porque não é automático. Quando a gente tira um MEI, em geral, é quando a gente, como a gente começa, entra no mercado de ser pessoa jurídica, quando a gente tira um MEI, ele não é automático você ter o alvará daquela atividade. Você precisa pedir esse alvará para a Secretaria de Fazenda e hoje em dia tem formas mais desburocratizadas de fazer pelo sistema da prefeitura. Só que o que eu trouxe de nota é porque um balizador, se o teu CNPJ está com o alvará ou não, é a emissão de nota, porque você só consegue emitir nota fiscal se você tiver inscrição municipal, se você tiver um alvará. Né? O alvará é que vai te dar a sua inscrição municipal, da sua atividade principal, e você só a partir desse momento consegue emitir nota fiscal. Aconteceu comigo de ter um CNPJ de muito tempo, mas nunca tinha emitido nota fiscal, porque eu tinha um brechó antes, não precisava. Não basta ter MEI. Você pode ter MEI, mas não necessariamente você tem o alvará. Você precisa checar isso. E aí, uma forma de checar é no site do portal de inscrição do ISS. Que quando você joga lá a sua inscrição municipal, ele diz se você tem tempo ou não, tem os 2 anos ou não, se você está apto ou não para escrever. E aí, não sei como está hoje, porque mudou muita coisa, né? Agora tem o gov.br, toda hora muda e contador, eu falo sempre que é como se fosse maçonaria, só eles se entendem. Eles explicam, 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 e a gente não entende nada, a gente finge que entende e só copia e cola. Mas, na minha época, para eu conseguir regularizar essa questão, não bastava mais ir na Secretaria de Fazenda, porque na minha época você tinha até 6 meses depois da criação do seu microempreendedor individual para poder tirar o seu alvará. Se você não tirasse, você ia ir para um limbo que você tinha que comprar um certificado digital. E aí eu comprei o certificado digital, contratei um contador e ele resolveu para mim. Hoje eu não preciso mais de certificado digital, tem gov.br agora também, mas é mais ou menos isso. Tem que checar se tem no próprio site, dá para fazer, porque você consegue ver se está tudo funcionando. Ótimo. O Jô, Cristiano, eu li sua mensagem, tá? Eu só estou tirando aqui as dúvidas mais pontuais. O Jô está falando aqui dessa novidade do edital, que admite que o próprio proponente seja remunerado em até 30% do valor. Mas ele questiona aqui, então, então, o próprio proponente pode ter funções diferentes. Uma sócia fotógrafa, outra produtora, e aí tudo vai ser remunerado no mesmo CNPJ. Sim, se for sócio, sim. Se for microempreendedor individual, ele pode assinar a direção artística e ser o ator principal, por exemplo. Tá, e Pode. a Cris, ela apresentou uma dúvida que eu não sei se você vai saber responder. Eu tenho uma hipótese, mas a gente conversa sobre. É que as empresas aptas para ser patrocinadora incentivadora do ISS, ela não pode ser optante do Simples Nacional. Então, ela tem um faturamento de no mínimo 3 milhões. E aí ela ficou na dúvida de como existem empresas que estão aptas a ser incentivadoras com apenas R$ 500, né, considerando a alíquota do ISS. Gerou essa Também dúvida. não sei. Na verdade, o que eu fico imaginando é que essas empresas devem ter muita isenção de imposto. E a alíquota deles, eu até coloquei lá no documento que eu vou passar para vocês, uma que eu pedi hoje para o meu contador, um painelzinho com as alíquotas. Eu usei 5% na conta porque é mais fácil fazer conta com 5 e com 10, gente. Mas tem várias alíquotas que não são 5%, são 2, que são 1. E eu imagino que essas empresas devam ter algum tipo de isenção realmente para ter um valor tão baixo de. Mas tem muitas. Se vocês pegarem a lista, estacionamento, então, é uma farra. É 70, R$ 80, R$ 90, R$ 100, R$ 120. Se pudesse juntar tudo e fazer um diário oficial só, valia até a pena. Estapar, depois vocês olham, Estapar é campeã de. Mas é tudo pequenininho. Vai a 1.500, mas não quero nem passar na frente da Estapar. Não vale. Bom, a gente tem, acho que acabaram as perguntas por enquanto, Paty, mas na verdade a gente também já está no nosso limite de tempo, né? O Cristiano pediu para fazer uma fala aqui
sobre as empresas patrocinadoras, eu vou te liberar aqui, tá, Cristiano? Peraí. Pode desmutar o seu microfone. Só peço para você ser breve, tá? Por favor. Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Oi, maravilha. Bom, primeiramente, parabéns. Peraí, que voltou de novo. Pronto, agora foi. Voltou? Voltou. Tá. Parabéns pela iniciativa. Meu nome é Cristiano Nascimento, eu sou produtor já há 30 anos, estou aí nessa luta, como todos aqui. E uma questão que eu venho trazer, acho que seria mais para levar essa colocação. Eu tô ISS é igual carnaval, todo ano tem. Eu estou aqui, inclusive, fazendo os editais da Vale, né, que está aberto, o ISS. E é uma questão que eu venho colocar, de repente, para a Mônica Benício, né, que aí é uma esfera parlamentar. Né, porque quando a gente recebe aquela lista de empresas aptas a patrocinar, eu tive um projeto que eu mandei para 209 empresas, sendo que está na mão de 4 ou 5 empresas que pegam as contas dessa empresa e concentram em apenas 4 ou 5 empresas. Então, acho que seria uma forma do ISS, de repente, a prefeitura fazer a gestão disso, alguma coisa que realmente é. Aí as empresas vão patrocinar seus próprios projetos. Eu já fui patrocinado pela Redditor, né? Eu já tive patrocínio, mas eu só consegui porque eu era amigo do rei. Eu consegui chegar ao dono da Redditor. Né? Isso foi uma vez na minha vida em 2016, em muito tempo. Então, fica uma sugestão aqui para o deputado Tarcísio ou para a vereadora, para a gente repensar essa questão do ISS dessas empresas que concentram em um único. Se você olhar a relação dos e-mails, várias empresas. ISS, projeto ISS, arroba gmail.com. Aí você vê lá 4, 5 empresas, 10 empresas na mão desse mesmo e-mail. Então fica essa provocação, essa reflexão para a gente repensar, né, na esfera política mesmo, que aí é o que a gente vai poder movimentar para poder democratizar. Porque eu já tive um projeto que era amplamente social e as empresas respondiam aquela resposta padrão. Ah, o teu projeto não tem aderência à nossa, né, não tem, infelizmente não tem aderência à nossa proposta e tudo mais. Mas é a mesma resposta das empresas diferentes. Tá? Então fica aí a colocação da esfera política. Obrigado. Perfeito, Cristiano. Eu que agradeço. Eu não me apresentei no início, meu nome é Bianca, eu sou assessora da vereadora Mônica Benício, Ah, atuo principalmente ali na Comissão de Cultura. Então eu vou comentar a sua fala, mas eu vou deixar aqui no chat o e-mail oficial da Comissão de Cultura, tá? Cristiano, especificamente sobre isso que você está trazendo, se você puder entrar em contato via esse e-mail para a gente conversar melhor e também, ou então até você vir numa das reuniões abertas, porque a gente faz uma reunião mensal pela Comissão de Cultura aberta para a sociedade civil, para que a sociedade civil paute os vereadores da comissão, tá? Então, eu estou colocando à disposição para todo mundo, Cristiano, como trouxe já uma demanda, se você puder, vou te agradecer. E sobre essa questão do ISS, acho que eu posso falar, acho não, tenho certeza que eu posso falar também pelo Tarcísio, que quando vereador também questionava muito isso, apesar de reconhecer que é uma ferramenta importantíssima de fomento, né? Porque esse ano eu acho que está chegando a 70 milhões de fomento para o Rio de Janeiro, não é uma ferramenta qualquer, a gente questiona muito justamente isso, porque são, como acho que foi a Cris que colocou, agora o Cristiano está trazendo isso, porque no final das contas é dinheiro público que quem decide onde é investido são as empresas, né? Isso é uma coisa que a gente questiona sempre. E o que a Mônica e o Tarcísio trouxeram sobre o Plano Municipal de Cultura é fundamental também por conta disso. Eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas o Sistema Municipal de Cultura é uma cadeia como se fosse um SUS da cultura, tá, gente? É uma política de Estado da cultura. A gente tem o sistema, mas a gente não tem um plano, e, portanto, o fundo, que é onde tem o dinheiro público, que é só nosso, da cultura, e eu falo nosso porque eu também sou produtora cultural, está vazio, fica esvaziado.
A gente, por exemplo, no Estado, a lei do ICMS, que acontece exatamente como a do ISS, é renúncia fiscal também, 20% do dinheiro do ICMS vai para o Fundo de Cultura Estadual. E aí, como é que esse dinheiro é aplicado? Via edital de fomento, que quem de fato decide é uma comissão de pareceristas, é a Secretaria de Cultura, não é o marketing da empresa. Você, de fato, consegue fazer uma política pública com o que você acredita que é necessário para a cultura. A gente no município não tem isso. Por isso que é tão fundamental a gente ter o Plano Municipal de Cultura. Isso é muito urgente para a gente ter mais investimento, para a gente ter a revisão de parte do ISS também. Todas essas questões precisam ser tratadas ali, para a gente ter uma política estruturante na nossa cidade, que já era para ter aprovado em 2022. Então, eu vou deixar de novo também o Instagram, porque é uma parte da sociedade civil feita dos produtores de cultura, pessoal da graxa, técnica, tem se mobilizado em torno disso. Então, é importante que todos aqui acompanhem esse Instagram que é recente, mas que deve ter movimentações nos próximos meses, tá? E, por favor, escreva, Cristiano, vamos conversar sobre isso, sim. Paty, você ainda está aí? Alguém tem mais alguma dúvida? A gente já chegou no nosso teto, mas é que está tão bom a troca também, né? Estou aprendendo também aqui com a Patrícia e com vocês. Estou aqui, sim. Eu vim só trazer o meu técnico. Eu tive um problemão de internet hoje. A Patrícia Meu botou o técnico está celular preso. porque ela está com um problema no computador, aquele dia Lady Murphy, né? Computador, internet, e aí vai. A gente se vira nos 30, né, Paty? Pois é, mas rolou, acho que deu certo. Deu super Mas é certo. isso. Bem, gente, Obrigada, obrigada pela contribuição, Cristiano. Estou super de acordo contigo. É sempre difícil para gente que, para quem não nasceu em berço de ouro, é mais difícil ainda. Não consegue chegar nesses grandes medalhões, né? Mas estamos aí para criar estratégia e tentar chegar. E como a Bianca falou, a gente está chegando em 70 milhões. É uma grana e, enfim, cair para dentro, né? Não tem muito jeito. Quem vive de cultura tem que matar tem um que leão por batalhar. dia, infelizmente. É isso. É, aqui, peraí, o Jô só botou uma coisa. É, Jô, é isso, ó, Paty, não sei se você está conseguindo ler o chat, ele está falando aqui, você consegue captar 30% do orçamento, você pode executar, mas você tem que fazer a adequação do projeto a esse valor, não é isso, Paty? Isso. Aí toda a adequação, né? Do que você vai entregar, da adequação, que é a adequação orçamentária, de cronograma, enfim. Você faz a adequação e executa. Só tem que ter os 30%. Ó, a gente botou aqui de novo o Instagram Cultura Pode Mais, que é essa campanha que está sendo puxada por alguns movimentos de cultura aqui do Rio, para vocês se atualizarem também sobre o plano municipal. O e-mail da Comissão de Cultura está à disposição e os dois mandatos também, para todas as pautas que vocês queiram trazer, tanto lá na esfera em Brasília, com o Tarcísio, vice-presidente da Comissão de Cultura lá, Mônica aqui como presidente da comissão do município, estamos à disposição mesmo, viu? Muito obrigada pela participação de todos. Patrícia, não tenho nem palavras para te agradecer por essa aula e por essa parceria. A gente vai mandar um e-mail até início da semana que vem para todos os inscritos com esse material que a Patrícia apresentou hoje, a gravação dessa aula de hoje e a gravação da primeira aula também, onde ela explica um pouquinho melhor como fazer portfólio, como é, o que que é importante, né, escrever nos editais, como montar o seu projeto. Então, vai ser um material de ouro mesmo, né? 1 milhão. Obrigada, gente. Eu fico feliz. Tô aqui tentando compartilhar um pouquinho, que acho que eu gosto de fazer dentro do movimento e dentro dos movimentos de cultura no geral. Acho que a gente só consegue avançar se for todo mundo junto, principalmente a cultura popular. Então, estamos aqui para isso. Estou à disposição se vocês precisarem de alguma coisa. Mande mensagem. Estou aí na apresentação, tem os meus arrobas, que a gente é moderno agora, nem fala mais de celular, fala só de arrobas. Agradeço muito, espero que tenha sido útil para vocês. A gente se vê ano que vem executando os nossos muitos projetos, assim espero. E se alguém criar uma estratégia nova para acessar essa galera rica, avisa que a gente vai junto, né? Vamos chegar de bode.